Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Demônio de Asas Negras. Capítulo 171. Uma segunda árvore divina. Há muito, muito tempo, uma semente de origem desconhecida pousou no mundo de Naruto. Talvez tenha sido plantada pelos ancestrais de Kaguya. Esta semente, ao pousar no mundo de Naruto, começou a absorver os nutrientes e a energia daquele mundo, crescendo continuamente até se tornar uma árvore colossal e imponente, a árvore divina. Kaguya, em busca do fruto da árvore divina, viajou de longe para este mundo. Ela consumiu o fruto e se tornou a progenitora de Chakra, uma deusa naquele mundo. Yan contemplou os restos das árvores colossais à sua frente, árvores que haviam sobrevivido mesmo depois que ele havia cortado metade da Headline. Suas raízes se estendiam por toda a extensão de terra, talvez até abrangendo todo o mundo de One Piece. Provavelmente era a segunda semente da árvore divina, que chegará em um momento desconhecido. No entanto, devido às diferentes regras deste mundo, ela havia assumido uma forma diferente. Ela se tornará a árvore da fruta do diabo, produzindo inúmeras e variadas frutas do diabo. 800 anos atrás, Joy Boy e Imagem provavelmente brigaram por ela, debatendo se deveriam acumular seu poder ou compartilhá-lo com o mundo. A discordância entre eles levou à dispersão das frutas do diabo pelo globo. Em dois outros mundos que ele conhecia, eventos semelhantes haviam ocorrido. Em uma delas, uma semente de origem desconhecida fundiu-se com a terra, criando o mundo aterrorizante e maravilhoso das células gourmet, onde até as feras mais fracas poderiam destruir o mundo humano. Em outra, uma árvore do mundo criou raízes, cercada por um continente negro ainda maior. Esses eram os dois mundos de Hunter vs Hunter e Toriko, a origem das células gourmet e do Nen. Semelhante a como o ninjutsu e o chakra se originaram da árvore divina em Naruto e das frutas do diabo em One Piece. Em cada um desses quatro mundos, uma semente criou raízes e cresceu até adquirir uma forma única, concedendo aos humanos habilidades extraordinárias. Talvez, em algum lugar no vasto universo, existisse uma árvore universal, uma entidade cósmica que devorasse toda a energia. Então, é você quem está roubando almas de mim? As asas de Yan, vastas o suficiente para bloquear o sol, lançavam uma sombra sinistra sobre a Terra. 1 milhão de soldados do governo mundial supostamente seriam suficientes para elevar sua taxa de fusão a 90%, permitindo-lhe alcançar sua terceira etapa. Anjo caído. Mas esta árvore da fruta do diabo interferiu, roubando suas almas. Ele foi forçado a consumir os frutos de sua própria árvore da fruta do diabo, incluindo os frutos do tempo-tempo e do espaço-espaço no topo, para alcançar seu estado atual e confrontar Imagem, que havia entrado em seu modo mundo e se tornado um deus. Yan estendeu a mão, com suas garras negras em direção à árvore do diabo do mundo. Uma Akuma no Mi semelhante a uma semente lutando em vão foi forçada a se abrir. Já que você me fez perder todos os meus poderes de Akuma no Mi, você terá que tomar o lugar deles. Yan sabia que esta Akuma no Mi, tendo gerado todas as outras, não aumentaria sua fusão de moldes. Mas ela poderia crescer dentro dele, tornando-se uma árvore do mundo colossal, portadora de todos os poderes da Akuma no Mi. Isso significaria seu domínio completo sobre o mundo de One Piece. O diabo mais forte, um deus onisciente e onipotente. Gran Tesouro, o navio dourado. Esta embarcação colossal, tão grande quanto uma pequena ilha, foi puxada pelo oceano por 4 tartarugas marinhas gigantes. Era a maior cidade de entretenimento do mundo, um navio de 10 quilômetros de comprimento que ostentava cidades, hotéis, shoppings, teatros, cassinos e até um campo de golfe. Mas a atração mais grandiosa e luxuosa era o cassino, a própria base da riqueza de Gran Tesouro. A cidade era uma zona neutra, reconhecida pelo governo mundial. Nem mesmo os fuzileiros navais podiam prender pessoas livremente aqui. Esse status especial foi conquistado com um enorme tributo celestial, pago anualmente aos dragões celestiais pelo proprietário do Gran Tesouro, Gildo Tesouro, um dos homens mais ricos do mundo. No entanto, isso foi há 2 anos. Agora, o presidente da Assembleia do Governo do Novo Mundo, filho do herói da Marinha Garp e ex-líder do Exército Revolucionário, havia abolido o exorbitante tributo celestial. Apenas um imposto modesto era exigido, em troca da abolição de certas práticas cruéis de jogo. Neste exato momento, no cassino central do Gran Tesouro, 2 cenas de proporções aparentemente místicas se desenrolavam. Quase todos os clientes estavam reunidos em torno de 2 mesas de jogo, com a adrenalina à flor da pele. O ar crepitava de excitação, pontuado por aplausos e gritos. Ei, ei, velhote, o que você está esperando? Faça sua aposta. Estão todos esperando. Os outros apostadores incentivaram um velho de cabelos brancos, de sandálias e shorts. Estavam ansiosos para que ele apostasse para que pudessem apostar no lado oposto. Essa estratégia lhes rendeu uma fortuna nas últimas horas. Calem a boca, seus pirralhos. Aposte no que quiser. O que isso tem a ver comigo? Heilig disparou com o rosto corado. Porque você é o homem amaldiçoado pelo deus do jogo, a encarnação do azar. Um amuleto ambulante de azar. Os outros jogadores o provocavam implacavelmente. Heilig ficou furioso. Aqueles punks estavam lucrando com a sua desgraça e ainda tiveram a audácia de zombar dele. Imperdoável. Hahaha, desculpe, desculpe. Agradecemos a sua contribuição. Aqui está uma coisinha pelo incômodo. Agora, que tal mais algumas rodadas?
Sentindo a raiva crescente de Rayleigh, os apostadores rapidamente mudaram de ideia, juntando suas fichas em uma pequena montanha como oferta de paz. Tudo bem, resmungou Rayleigh, aceitando o suborno. Desta vez, ele deixaria passar. Branco. Enquanto isso, na outra mesa, a atmosfera era completamente diferente. Um velho cego estava cercado por uma multidão de jogadores entusiasmados. Ele jogou suas fichas na parte branca da mesa. A multidão rugiu em aprovação, imitando sua aposta. Quando os resultados foram anunciados, o cassino inteiro explodiu em aplausos. Eles haviam vencido novamente. Você é incrível, meu velho. Nós ficaremos ricos graças a você. Continue assim, velho. Os jogadores ficaram em êxtase. Assim como Rayleigh, este velho era uma árvore de dinheiro ambulante. Mas ao contrário de Rayleigh, eles simplesmente tiveram que seguir seu exemplo. Hoje este pequeno cassino foi abençoado pela presença de dois prodígios do jogo. Um prenúncio de infortúnio, o outro, um sinal de sorte. Para os clientes foi como ganhar na loteria. Para o gerente do cassino, no entanto, era um pesadelo. Eles estavam perdendo milhões a cada hora. Até mesmo suas tentativas de manipular os jogos a favor de Rayleigh saíram pela culatra, como se ele tivesse sido realmente amaldiçoado pelo deus do jogo. E para piorar a situação, seus pedidos de ajuda aos superiores foram recebidos com silêncio. Era como se eles estivessem autorizados a perder. Chapéu de palha. Um grito apaixonado ecoou pelas ruas movimentadas de Gran Tesouro, seguido pelo som agudo de aço se chocando. Pedestres gritaram e se dispersaram enquanto a luz ofuscante de uma espada brilhava no ar. Um garoto de chapéu de palha gritou, esquivando-se e cambaleando, evitando por poucos golpes de espada incrivelmente rápidos. Ele mastigava um grande pedaço de carne. Seu cabeça de repolho dourada. Qual é o seu problema? Acabei de comer um pedaço da sua carne sem querer. Gritou Luffy, irritado. Já te disse muitas vezes, meu nome não é Cabeça de Repolho. Eu sou Cavendish, o príncipe pirata, um supernova de 3 anos atrás. Cavendish, um espadachim extravagante com longos e esvoaçantes cabelos loiros, exibia-se, fazendo pose. No mundo bizarro de One Piece, ele era considerado bastante bonito. No entanto, enquanto Cavendish se deleitava com sua própria magnificência, percebeu que Luffy nem sequer estava ouvindo. Enquanto ele falava, Luffy se virou e fugiu, deixando um rastro de poeira por onde passou. Quando Cavendish percebeu, Luffy já estava a 100 metros de distância. Luffy não tinha interesse em lutas sem sentido, especialmente contra alguém tão problemático quanto Cavendish. Ah, não corra, chapéu de palha. Cavendish gritou. Assobiou, e um cavalo branco apareceu. Ele saltou em suas costas e o perseguiu. Como um supernova que havia estreado 3 anos antes, Cavendish apreciava os holofotes. Mas 2 anos atrás, uma nova geração de supernova surgiu, e após a Guerra das Cúpulas, ele foi relegado a segundo plano, como uma concubina esquecida. Até mesmo suas tentativas de atrair atenção falharam. Ele se ressentia daqueles que roubaram sua fama. Não podia desafiar os imperadores ou os Shichibukais, mas não recuaria de uma luta com um novato como Luffy do Chapéu de Palha. Não podia deixar essa oportunidade passar. Você é persistente, seu repolho dourado. Ótimo, então não vou me conter. Luffy, encurralado mais uma vez, cerrou os dentes. Vapor começou a subir de seu corpo enquanto ele ativava a segunda marcha, resultado de seus 2 anos de treinamento com Rayleigh. Armamento, endurecimento, pistola jato. Finalmente decidiu lutar, chapéu de palha? Então, bela espada, pássaro azul. Cavendish esporeou seu cavalo, usando o Haki da observação para prever os movimentos de Luffy. Ele desembainhou sua espada Durandal. A lâmina assobiou no ar. Luffy e Cavendish se chocaram e depois se separaram. Apesar de usar armamento, endurecimento, o punho de Luffy foi cortado, e um fino fio de sangue escorreu por sua mão. A pior geração, hein? Você não é tão impressionante assim. Cavendish zombou, limpando o sangue da lâmina. Você é estranho. Luffy retrucou, irritado. Ha. O que houve, chapéu de palha? Percebeu o quão incrível eu sou? Se você me derrotar, minha fama certamente retornará ao auge, pensou Cavendish, perdido em seus próprios delírios. Não vou mais me segurar. Luffy, respirando fundo, mordeu o polegar, preparando-se para ativar o terceira marcha. Mas antes que pudesse, uma voz familiar o chamou atrás dele. Assustado, Luffy se virou. Você tem uma oportunidade. Cavendish, aproveitando a oportunidade, saltou no ar, com a espada apontada para o peito de Luffy. Mas quando estava prestes a atacar, um cano preto, com armamento reforçado, apareceu, bloqueando seu ataque. Estrondo. Kamaitachi do Rommel Cavendish do Cavalo Branco. Ataques furtivos são impróprios. Se você quiser lutar, eu serei seu oponente. Sabó, usando sua cartola característica e segurando seu cachimbo, sorriu. Ele desferiu um punho de garra de dragão, forçando Cavendish a recuar. Luffy, ignorando o ataque de Cavendish, virou-se para ver quem havia intervindo. Ele correu em direção à fonte da voz, seu rosto se iluminando. Ace e Sabó, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês também vieram para o banquete? Deixei a tripulação do Pops. Estou começando minha própria aventura. Encontrei Sabó no caminho. Ele estava vindo aqui para falar com Tesouro sobre assuntos do governo mundial, então eu fui junto. Mas Luffy, você não estava treinando com Rayleigh? O que você está fazendo aqui? Ace bagunçou o cabelo de Luffy, perguntando. Rayleigh me trouxe aqui para relaxar. Meu treinamento já terminou. Sabó deu um passo à frente, com uma expressão séria enquanto encarava Cavendish. Cavalo branco, Cavendish. Não sei o que meu irmão fez para te ofender. Ace também deu um passo à frente, protegendo Luffy. Seus 3 irmãos roubaram meus holofotes. Essa é a maior ofensa, declarou Cavendish. Ace, Sabó e Luffy. Esse cara é um idiota? Ele tem que ser um idiota. Seu desgraçado. Sentindo um insulto silencioso nos olhares deles, Cavendish ficou furioso, preparando-se para atacar novamente. Em uma praça espaçosa e ao ar livre, uma corrida intensa acontecia.
Os espectadores, tendo feito suas apostas, aplaudiam e rugiam, com as vozes cheias de entusiasmo. Uma figura estava sentada calmamente em meio ao caos, aparentemente imperturbável diante da comoção. Mas naquele lugar, cada um era diferente à sua maneira, então ninguém lhe dava atenção. Embora muitas coisas tenham mudado, Gil de Tesouro, o Imperador Dourado, ainda governava o mundo do entretenimento, controlando uma parcela significativa da economia mundial. Noir olhou para o brilhante céu estrelado. Lindo! Ian sorriu. De repente, o vento parou. Não gradualmente, mas abruptamente. O mundo inteiro pareceu congelar, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. O olhar de Ian varreu o céu, a terra e o mar. Ao lado dele, Tashiji e Ain, duas belas oficiais da marinha, sob as ordens de seu superior, Gion, tentavam encontrar maneiras de lidar com Ian. Kunis, o cão gigante, jazia a seus pés. Mas agora estavam paralisados, seus movimentos interrompidos. É hora de deixar este mundo. À medida que seu poder da alma ficava mais forte, Ian finalmente acessava as memórias e poderes mais profundos de Ulquiorra. Silenciosamente, Ian viu dois fragmentos de almas flutuando pelo vazio, eventualmente se fundindo em uma só. Com um pensamento, ele rastreou a alma fundida de volta à sua origem, a um mundo desolado de areia infinita. Então, você realmente veio de lá. Ele viu tudo. As memórias, os poderes. Não era um sistema de modelos. Era o verdadeiro Ulquiorra, um fragmento de sua alma, despedaçado por uma figura esfarrapada em um mundo desolado, fundindo-se com outra alma no vazio, antes de ser atraído para este mundo, para o corpo de um homem moribundo em um navio negreiro. Aquele homem era o Ian deste mundo. E para sua surpresa, quem havia destruído a alma de Ulquiorra não era um protagonista com uma carta de trunfo, mas outro ser de um mundo diferente. Uma figura esfarrapada com cabelos espetados, uma leve tatuagem de dragão no rosto e pés descalços, caminhando pelas areias do Eco-Mundo. Ele era Cnologia, o rei dragão do mundo de Fairy Tail. Talvez ele também fosse um transmigrador, mas Ian não estava interessado nisso. Ele era grato por este mundo, pelas experiências que ele lhe proporcionara. Ele se esforçou constantemente para se tornar mais forte, para ter o poder de desfrutar de paz e tranquilidade. Mas ele tinha uma dívida. Precisava retribuir aquele que lhe dera esta vida. Precisava completar o ciclo. Sua jornada não havia terminado. Ele olhou para o vazio, para a garganta, que após devorar a árvore do mundo, havia se transformado em um mundo próprio. Ar, água, fogo, sol, tempo, plantas, tudo estava lá. E no centro erguia-se uma árvore colossal, carregada de todas as Akuma no Mi. Ele adquiriu com sucesso todos os poderes das Akuma no Mi do mundo de One Piece. Abaixo da árvore, o dragão branco jazia encolhido em um sono tranquilo. Capítulo 172. Terra, Fairy Tail, os Alpes Zonia. Uma cadeia de montanhas que se estende pela fronteira entre o continente norte e Ishar. Lendas falam de demônios e dragões devoradores de homens espreitando em seus picos, tornando-a uma região desolada e escassamente povoada. Um céu azul claro e brilhante se estendia acima, com o sol dourado lançando seus raios escaldantes sobre a paisagem árida. Nesta terra desolada, Ian caminhava calmamente, com passos medidos e olhar profundo e sereno. Ele havia chegado ao mundo de Fairy Tail. Ele continuou seu passo sem pressa pela paisagem árida até chegar a um pequeno pavilhão isolado. Lá parou contemplando a vasta e imponente cordilheira. Não havia nada aqui. Ou melhor, ainda não havia nada. Nenhum sinal de vida humana. Este foi o local de uma busca de 100 anos, expedição aos Alpes Zonia. Uma busca de 100 anos era uma missão que permanecerá incompleta por um século. Tais buscas eram extremamente raras no mundo da magia, existindo apenas algumas poucas. Cada uma delas era notória, impregnada de uma história de fracasso e morte. Inúmeros magos tentaram essas missões, mas fracassaram, muitos perdendo a vida no processo. Eram as missões mais perigosas do mundo. Naturalmente, as recompensas também foram as mais altas. Completar uma missão de 100 anos não só traria imensa riqueza, mas também fama instantânea, elevando tanto o mago quanto sua guilda ao status lendário. Afinal, uma guilda capaz de completar uma missão de 100 anos certamente poderia lidar com qualquer outra missão. Sua carga de trabalho e, consequentemente, sua renda disparariam, trazendo prosperidade a todos os seus membros. Eu te encontrei, demônio. Uma voz profunda e ressonante quebrou o silêncio. Ian, já esperando por isso, não se surpreendeu. A tranquilidade não duraria. Um homem ruivo e corpulento com uma barba desgrenhada apareceu, uma figura familiar. Uma onda de imenso poder mágico emanava dele, muito superior ao de um mago classe SS. Era o poder de um mago santo. Em toda a guilda Fairy Tail, apenas Gildarts Clive possuía poder comparável ao do mestre da guilda, Makarov Dreyar. A força bruta de sua magia abalou a própria terra. Os cabelos e as roupas de Ian esvoaçavam ao vento, mas ele permaneceu imóvel, com um brilho de surpresa nos olhos. A marca registrada da magia de um mago santo era sua capacidade de alterar o ambiente, fazendo com que as partículas mágicas no ar e na terra se descontrolassem. Gildarts, acabei de chegar de outro mundo. Por um segundo, pensei que Shanks tivesse me seguido até aqui, murmurou Ian. O mago classe S mais forte da Fairy Tail, Gildarts Clive, possuía a magia Crush incrivelmente destrutiva, capaz de destruir qualquer coisa que tocasse. Quase todos os cavaleiros magos possuíam poderes equivalentes aos de um almirante ou um Yonkou. Os Prigandozi, aliás, provavelmente o superavam, já que este mundo tinha deuses de verdade. Banhado pela luz dourada da magia de Gildarts, ele falou, com a voz carregada de determinação. Faz anos que não caço um demônio. Esta viagem aos Alpes Zonia valeu a pena. Agora, devolvam esta terra à humanidade. A expressão de Ian permaneceu calma quando ele encontrou o olhar de Gildarts. Baque. Gildarts se moveu.
Ele deu um passo à frente, e o chão sob ele se estilhaçou, desintegrando-se em cubos sob a força de sua magia. Ele acelerou, rugindo enquanto canalizava toda a sua magia para o braço direito. Um enorme círculo mágico, brilhando com uma luz branca intensa, formou-se ao redor do braço de Gildarts. Com uma série de rugidos devastadores, Gildarts avançou em direção a Ian, com o punho apontado para cima, pronto para desferir um golpe devastador. Ele não se preocupou em testar ataques. Sabia que demônios, assim como dragões, possuíam poder comparável ao de magos classe S, alguns até rivalizando com magos santos. Não havia necessidade de um teste de força. Destruindo o mal e espalhando a verdade, Empírio. Gildarts lançou seu ataque final, seu punho irradiando uma onda avassaladora de magia, com a intenção de lançar Ian para o céu. Assim que Gildarts desferiu o soco, Ian se moveu. Ele calmamente ergueu o punho direito, agora envolto em uma aura branca, o poder da fruta Tremor. Gildarts sentiu de repente uma sensação de destruição iminente, mas era tarde demais para mudar de rumo. Ele concentrou sua magia nas mãos, ativando sua magia de esmagamento. Rachadura! Rachadura! O espaço diante de seu punho se quebrou, rachaduras visíveis se espalharam pelo ar. Quando os punhos de Ian e Gildarts colidiram, a magia de Gildarts foi instantaneamente suprimida. O punho de Ian, no entanto, surgiu com um poder ainda maior e mais aterrorizante, um abismo de energia mágica que se chocou com a de Gildarts. Bum! O mundo pareceu se distorcer. Era um confronto entre dois cavaleiros magos, uma batalha que distorcia a própria estrutura da realidade. As partículas mágicas no ar se descontrolaram, criando um turbilhão de energia. Bum! Ian se manteve firme, com o punho travado no de Gildarts. O mago da Fairy Tail, no entanto, foi levado ao limite, com o braço tremendo sob a pressão. Ele havia liberado todo o seu poder, mas não conseguiu romper a defesa de Ian. Ian adicionou um pouco mais de força. Gildarts, incapaz de suportar a pressão, foi lançado para trás, com sua magia de esmagamento se despedaçando contra o poder de tremor de Ian. Bang! Gildarts caiu no chão, deslizando vários metros para trás. É um tanto rude atacar sem aviso, você não acha? Gildarts, levantando-se, sorriu. Magia de dominação, hein? Conheço uma garotinha na nossa guilda que também pode usar poder demoníaco. E parece que você também pode usar um poder parecido com o meu crush, uma magia baseada em tremor. Ian sabia que a magia de dominação permitia ao usuário absorver os poderes de demônios e outras criaturas, até mesmo deuses. Era semelhante às zonas do diabo do mundo de One Piece, particularmente as zonas míticas e antigas. Junto com a magia espiritual, a magia matadora de dragões e a magia matadora de deuses, eram dos tipos de magia mais comuns neste mundo. Mas eu não vou perder tão facilmente, garoto, declarou Gildarts, seu corpo mais uma vez repleto de magia enquanto ele avançava em direção a Ian. Ian suspirou. Este homem era um fanático por batalhas. Provavelmente não conseguia sentir que Ian era muito mais forte do que ele. Ainda assim, era uma pessoa de boa índole, apenas ansioso para testar sua força contra um oponente à altura. Tudo bem, vou te dar uma pequena amostra da diferença em nosso poder, Ian murmurou, balançando a cabeça. Gildarts estava em movimento novamente. Repelido pela magia superior de Ian, Gildarts havia se livrado de sua capa, e seu corpo agora irradiava uma aura dourada de poder. Ele avançou em direção a Ian, e o chão sob ele se estilhaçou em uma grade de cubos, efeito de sua magia de esmagamento. Gildarts, agora a 2 metros de Ian, ergueu as 2 mãos, sua magia emergindo. Um círculo mágico enorme e intrincado se materializou diante dele, destruindo o mal e espalhando a verdade, destruição absoluta. Gildarts rugiu, desferindo seu ataque final. Mas Ian nem se mexeu. Simplesmente ergueu a mão direita. Bum! Ele deu um soco casual para frente, um golpe aparentemente sem esforço, desprovido de qualquer energia mágica visível. Mas naquele instante, a metade superior do círculo mágico de Gildarts se quebrou, com rachaduras se espalhando por sua superfície. Os olhos de Gildarts se arregalaram em choque. Ele tentou manter o círculo, mas foi inútil. Ele se estilhaçou em incontáveis fragmentos de luz. Baque, baque, baque. A reação do círculo mágico quebrado fez Gildarts cambalear para trás. Um único soco. Gildarts olhou incrédulo. Então percebeu. Ao longe, a vários quilômetros de distância, as montanhas áridas foram cortadas em 2, com um corte perfeitamente suave separando os picos. Um único soco dividiu uma cadeia de montanhas. O queixo de Gildarts ficou aberto. Enquanto Gildarts permanecia ali atordoado e sem palavras, Ian se virou para ele, com uma expressão calma no rosto. Vamos acabar com isso agora? Eu ainda estou longe do meu auge, murmurou Gildarts com um lampejo de suas antigas memórias retornando. Ele se lembrava vagamente de Makarov mencionando que dragões podiam destruir montanhas sem esforço algum com seu sopro, e que certas criaturas ancestrais possuíam poderes semelhantes. O diabo diante dele não era um demônio qualquer, não era um demônio dos livros de Zeref, era um diabo de verdade. Ele olhou para cima e lá estava. Um enorme dragão negro com marcas intrincadas, empoleirado no topo dos Alpes Zonia, suas garras rasgando os topos das montanhas como se fossem feitas de manteiga. Rugido. O rugido do dragão ecoou pelas montanhas. Isso é, um dragão de verdade? A presença daquela criatura era avassaladora, aterrorizante. Dragões eram seres míticos, possuidores de poderes que beiravam o divino. Se não fossem os registros históricos, a maioria das pessoas os teria descartado como lendas. Mas isso não era lenda. Gildarts, reconhecendo o dragão, não pôde deixar de exclamar com a voz cheia de descrença. Esse é o dragão negro do Apocalipse. Acnologia. Por que ele está aqui? Um dragão capaz de destruir nações inteiras. O rosto de Gildarts empalideceu. Ele não tinha chance de sobreviver a um encontro com tal criatura.
Sentiu uma onda de medo. Queria correr, mas sabia que era inútil. O dragão rugiu novamente, seu poder aparentemente limitado. Gil Darts estremeceu. Aquilo era muito além de qualquer dragão que ele já havia imaginado. Seria este o Rei Dragão? Finalmente chegou? Ian, ao ouvir o rugido, não teve medo. Não fazia ideia se a Acnologia era realmente o ser mais forte deste mundo, mas sabia que era uma criatura que havia acabado com o reino dos dragões. Um ser de imenso poder. E ele viera a este mundo, especificamente por Acnologia. Embora soubesse que não era a mesma Acnologia de suas memórias, ele não fugiria. Tão barulhento. Ian, com o rosto pálido e frio, encarou a Acnologia, que estava empoleirado no topo dos Alpes Zonia, rugindo e destruindo montanhas com suas garras. Uma onda de imensa pressão espiritual, combinada com seu haki do conquistador, irrompeu dele. O Rei Dragão Acnologia parou de rugir de repente. Sua cabeça enorme virou-se para Ian, com um olhar, capaz de devorar mundos, fixo nele. Ei, garoto, corra! Este é o Rei Dragão que pode destruir o mundo. Mesmo com seus poderes demoníacos e suas diversas magias, você não é páreo para ele. Ele pode devorar qualquer tipo de magia. Gil Darts gritou, o medo apertando seu coração. Ele estava até disposto a se sacrificar para dar tempo a Ian de escapar. Tinha certeza de que seria morto, mas Ian poderia ter uma chance. Correr? Eu vim aqui só por ele. Então me diga, por que eu correria? Capítulo 173. Bum, bum, bum. Os picos das montanhas se despedaçaram sob a força do rugido do dragão negro Acnologia. Gil Darts, ouvindo o grito do dragão, tremeu incontrolavelmente. Isso é uma piada? Que poder destrutivo! Ele sabia que aquele monstro era invencível. A única opção era fugir. O dragão negro Acnologia se moveu casualmente, destruindo uma grande área de terra. Ele então viu Ian caminhando em direção ao dragão. O que ele estava fazendo? Ele pretendia lutar contra o dragão? Mesmo que esse garoto fosse forte, próximo do nível de um mago santo, ele não conseguiria derrotar o dragão negro. Garoto, não faça nenhuma besteira, gritou Gil Darts com o rosto sério. O dragão negro Acnologia pareceu notar o pequeno inseto se aproximando. Acnologia abriu sua enorme bocarra, preparando-se para morder Ian. No entanto, Ian pressionou a mão contra o focinho do dragão, e a força aparentemente incontrolável do dragão parou. Foi como se o próprio tempo tivesse congelado. Gil Darts ficou atordoado. Ele não esperava que Ian parasse a Acnologia. A Acnologia também ficou surpresa. Ela estava apenas brincando com Ian, mas a formiga aparentemente mais forte havia parado de atacar. Talvez devesse brincar um pouco mais com ela. Rugido. A Acnologia rugiu, e então atacou Ian com a garra direita. Ian, no entanto, manteve-se firme e imóvel. Ele cerrou o punho esquerdo, reunindo o poder da fruta Tremor. Uma aura branca e transparente envolveu seu punho, como se o próprio ar estivesse sendo comprimido. Com um golpe poderoso, ele atingiu a garra de Acnologia. Rachadura. Rachadura. Os tamanhos desproporcionais do punho e da garra não importavam. O dragão negro Acnologia perdeu o equilíbrio, e seu corpo enorme colidiu com várias montanhas antes de finalmente parar. Gil Darts ficou perplexo. Ele não esperava que o garoto realmente repelisse o dragão. A Acnologia também ficou atordoada. Ele havia sido repelido por um pequeno inseto. Vergonha. Foi uma humilhação total, como ser derrubado por um inseto. A Acnologia abriu as asas e rugiu para o céu. Bum, bum, bum. As montanhas ao redor ruíram sob a força do seu rugido. Gil Darts, ansioso, gritou para Ian. Cuidado. Ele está falando sério agora. A Acnologia abriu as mandíbulas, mirando uma mordida em Ian. Mas sua cabeça congelou a apenas meio metro de distância, como se tivesse batido em uma parede invisível. Rachadura. Rachadura. Diante de Acnologia, bem na frente do punho de Ian, o ar se estilhaçou, revelando rachaduras visíveis no espaço. A Acnologia foi empurrado para trás novamente, suas garras afiadas deixando marcas profundas na terra. O punho de Ian acertou seu abdômen. Rugido. A Acnologia uivou de dor, seu grito ensurdecedor ecoando pelos Alpes Zonia. Até Gil Darts conseguia sentir a fúria do dragão. Esta criatura, temida por inúmeras nações e magos, havia sido ferida por um demônio. A Acnologia rugiu novamente, e o som sozinho formou uma onda de choque. Mas quando a onda de choque atingiu Ian, ela simplesmente se dissipou. Estrondo. A Acnologia bateu as patas traseiras, lançando-se no ar. O chão se estilhaçou com a força do movimento. Então ele desceu em direção a Ian, que saltou para trás, evitando o ataque por pouco. Bum, bum, bum. A cauda de Acnologia bateu no chão, criando uma fissura enorme. O poder destrutivo do ataque era aterrorizante. Hehehe. Interessante. Faz tempo que não encontro um demônio tão forte quanto você. Isso faz com que vale a pena matá-lo. Up. Ian reuniu energia dourada na perna e chutou o pescoço do dragão negro Acnologia. O chão rachou com a força do seu movimento. Ele cambaleou ligeiramente. Ajoelhe-se. Ele chutou novamente o pescoço de Acnologia. Desta vez, o dragão não conseguiu se manter firme. Embora não tenha caído completamente, seu joelho e garra direita tocaram o chão. O dragão negro Acnologia não conseguia acreditar. Ele tinha sido forçado a se ajoelhar diante de um demônio. Demônio, você está morto. Acnologia rugiu, seu corpo irradiando uma imensa aura dracônica. Uma poderosa onda de choque rompeu do dragão. Os olhos de Gil Darts se arregalaram. Era inacreditável. Alguém estava mesmo lutando contra a Acnologia. Depois de algumas trocas de farpas, Ian descobriu que a defesa de Acnologia era incrivelmente alta. Sua resistência à magia e habilidades de Akuma no Mi era fora de série. Apesar de estar no mesmo nível de Magi, sua defesa era simplesmente forte demais. A menos que Ian usasse sua ressurreição, ele não conseguiria vencer. Rugido. Morra, demônio. A Acnologia rugiu, seu corpo cercado por orbes de energia negra. As orbes, no entanto, foram esquivadas ou desviadas por Ian. As que atingiam o alvo explodiam com uma força aterrorizante.
Yan rapidamente diminuiu a distância, sua perna direita reunindo partículas douradas de luz. Velocidade é peso. Você já foi atingido pela velocidade da luz? O instinto de sobrevivência aflorou e a Acnologia se protegeu com seus braços e asas, reunindo seu poder dracônico para a defesa. Chute na velocidade da luz. Um enorme raio de luz foi disparado da perna de Yan, atingindo o dragão negro Acnologia. O dragão rugiu de dor ao ser arremessado para longe, abrindo sulcos profundos na terra. Gildarts não conseguia acreditar no que via. A Acnologia, o dragão negro do Apocalipse, estava sendo dominado. Se o dragão negro fosse tão facilmente derrotado, ainda seria chamado de Acnologia? A Acnologia estava claramente ferido, embora não gravemente. Sangue escorria de seus ferimentos e partes de suas asas escuras estavam rasgadas. Estava em um estado lamentável. Demônio, você me irritou. A voz do dragão negro Acnologia ecoou pelo céu. Estava verdadeiramente enfurecido. Fazia mais de 400 anos desde que enfrentara um oponente à altura. Pretendia brincar com Yan, mas agora percebia que Yan possuía o poder de realmente prejudicá-lo. Até sentirá um leve sinal de perigo mortal. Tão alto. Gildarts tapou os ouvidos, dominado pela intensidade do rugido de Acnologia. O som por si só foi suficiente para criar uma onda de choque. Aquele monstro estava além da compreensão. O mundo pareceu ficar em silêncio. Ilhas, árvores, o chão, o ar, o mar, tudo tremia. A Acnologia rugiu para o céu, seu corpo irradiando imenso poder mágico. Energia negra surgiu, alterando o próprio clima. A energia negra parecia dar à forma maciça do dragão um brilho radiante. O chão rachou e se estilhaçou sob a pressão. O imenso poder mágico parecia até desafiar a gravidade, fazendo com que pedras levitassem ao redor de Acnologia. Zumbir. O punho de Yan foi novamente envolto por uma aura branca, que ele amplificava continuamente. A Acnologia avançou em direção a Yan com sua garra esquerda, agora imbuída de imenso poder mágico, golpeando. Rachadura. Rachadura. O poder da Gura-Gura no Mi e da fruta do Choque-Choque rompeu. O espaço ao redor de seu punho se estilhaçou, formando uma teia de rachaduras com 5 metros de diâmetro, semelhante ao círculo mágico de um mago. O poder do tremor e do choque colidiu com a garra do dragão. Quebrar. O som de ossos quebrando ecoou pelo ar. O dragão negro Acnologia uivou de dor. Sua pata dianteira esquerda estava torcida em um ângulo anormal, com o osso branco projetando-se para fora, e o sangue do dragão fluía livremente. Gildarts ficou atordoado. A Acnologia, o arauto do Apocalipse, havia sido derrotado? O dragão negro Acnologia realmente recuou. Não foi forçado a recuar por um ataque, mas escolheu recuar ativamente. Sua postura, seu olhar. Todos podiam vê-lo claramente. A Acnologia estava confusa. Que sensação era essa? Era tão familiar, algo que já vira inúmeras vezes nos olhos dos outros. Medo. Estou com medo? Eu, o rei dragão, com medo de um demônio insignificante? Impossível. A Acnologia empinou, soltando um rugido ensurdecedor. Então, batendo as asas, alçou voo. Está voando para longe? Ele ganhou? Mas então perceberam que a Acnologia havia parado no ar, pairando sobre eles. Abriu a boca, assumindo a postura de quem liberava o sopro de um dragão. É um ataque de respiração. Gildarts reconheceu a postura. Sua própria guilda tinha 2 exterminadores de dragões. Era a postura que eles usavam ao soltar seus rugidos, como o rugido do dragão de fogo de Natsu ou o rugido do dragão de relâmpagos de Lachus. Eram feitiços incrivelmente destrutivos. E o rugido do dragão negro Acnologia seria, sem dúvida, ainda mais aterrorizante. Talvez todos os Alpes Zonia fossem apagados da existência. A expressão de Yan mudou ligeiramente. Ele conseguia se esquivar usando seus movimentos na velocidade da luz, mas Gildarts não. Ele ainda nutria uma afeição por aquele homem despreocupado e galante. Ele não queria que ele morresse pelo fogo do dragão. Então, Yan se manteve firme, com os dedos entrelaçados. Acima deles, um gigantesco círculo mágico se formou diante da boca do dragão negro Acnologia. Um raio aterrorizante de energia escura desceu dos céus, como uma explosão nuclear com um brilho ofuscante. As montanhas tremeram, uma explosão catastrófica irrompeu pelos Alpes Zonia. Um raio negro de aniquilação choveu. Bum, bum, bum. Uma explosão semelhante a nuclear consumiu os Alpes Zonia. O solo entrou em erupção, formando uma enorme nuvem em forma de cogumelo. Então, a luz se apagou, revelando a destruição. Uma vasta porção da cordilheira havia desaparecido, substituída por uma cratera colossal. O dragão negro Acnologia, aparentemente insatisfeito, circulou no ar, liberando várias outras rajadas mágicas. Então, ele finalmente partiu, abrindo suas asas e desaparecendo no horizonte. Gildarts ouvia o som de montanhas e rochas desmoronando. Mesmo com os olhos fechados, a luz era ofuscante. Ele esperou que a dor viesse, mas ela não veio. Ele abriu os olhos cautelosamente, e o que viu ficaria para sempre gravado em sua memória. Os Alpes Zonia, com suas centenas de picos, haviam sido quase totalmente nivelados, exceto pelas bordas. E no centro da cordilheira, uma barreira gigantesca e transparente erguia-se, bloqueando o caminho da destruição. No topo da barreira estava um jovem vestindo calças e camiseta pretas, uma máscara de caveira cobrindo seu rosto e seus olhos verde claros aparentemente brilhando. Este mundo tinha deuses? Sim, tinha. Ele tinha visto um. Meses depois, a reputação de Gildarts se espalhou por todo o continente de Ishar. Ele havia completado uma missão de 100 anos, um feito considerado impossível até mesmo para um mago santo. O reino de Fiore ofereceu-lhe o cargo vago de mago santo, mas os Gildarts, de espírito livre, recusaram. No entanto, ele deixou claro que não era ele. Todos sabiam que não era ele.
A história de um homem e 2 monstros se espalhou por toda parte, fortalecendo a reputação da guilda Fairy Tail. Muitos acreditavam que uma guilda capaz de nutrir tais indivíduos poderia alcançar qualquer coisa. Corria o boato de que mesmo na batalha entre um deus e o rei dragão, ele havia sobrevivido. E assim imagens de Yan começaram a circular por todo o reino de Fiore. Todos queriam encontrar esse deus que pudesse derrotar o rei dragão. Inúmeras jovens, atraídas por sua força e mística, apaixonaram-se por ele. Sua pele pálida, seus impressionantes olhos verdes, as marcas de lágrimas marcantes, seu charme sedutor, quase demoníaco, as cativava, mesmo com apenas imagens. Mas não conseguiram encontrá-lo. Ele já havia deixado o continente de Ishar. O dragão negro Acnologia havia escapado, e Yan estava determinado a seguir seu rastro. Ele sabia que se reunisse os 5 exterminadores de dragões e extraísse os dragões de dentro deles, isso poderia atrair a Acnologia para fora. Mas ele não tinha pressa. Queria explorar aquele novo mundo. Seguindo-o estava o Deus Serena, um dos 12 Spriggan e anteriormente o mais forte cavaleiro mago, conhecido como a Teoria Híbrida, por suas 8 lágrimas matadoras de dragões. Ele havia ido para o continente ocidental. Sua saída deixou muitos inquietos com uma sensação de crise iminente. Capítulo 174. No dia seguinte. É Porto Magnólia. O continente ocidental e Ishar eram separados por um vasto oceano, então a viagem marítima era a única opção para chegar ao oeste. Claro, Yan poderia simplesmente ter se teletransportado para lá, mas qual a graça nisso? Navios com destino ao continente ocidental eram raros, pois a viagem era longa e árdua. A maioria eram enormes navios de carga. À medida que se aproximavam da costa do continente ocidental, os guardas ali posicionados se mobilizavam para interceptá-los. Quem está aí? Yan ignorou os soldados, contemplando a paisagem do continente ocidental com um ar de calma e distanciamento. Era mais próspero, mais grandioso que o reino de Fiore. Este era o império que Zeref havia construído, o Império Alvarez. O olhar de Yan ficou distante. Ouvi dizer que ele até se deu o título de Imperador Spriggan. Naquela época, Zeref ainda buscava uma maneira de obter o coração das fadas, movido pelo desejo de compreender o significado de sua própria existência ao longo dos últimos 400 anos. O coração das fadas era uma magia secreta e grandiosa que superava até mesmo as 3 grandes magias das fadas. O ambiente do continente ocidental era muito diferente do de Ishar. Ishar era dividido em muitos reinos, cada um com suas próprias guildas mágicas, todas governadas de forma flexível pelo Conselho Mágico. Era um sistema fragmentado e desorganizado. Mas o continente ocidental, sob o domínio de Zeref, era um império unificado. Não havia guildas mágicas independentes. Você não é de Alvarez. É de Ishar, não é? Está aqui para nos roubar? Os soldados imperiais avaliaram rapidamente as origens e o propósito de Yan, com olhares sérios. Eles suspeitavam que as guildas mágicas de Ishar conspiravam contra o Império Alvarez. Se suas suspeitas se confirmassem, isso poderia levar a um conflito aberto entre os 2 continentes. Yan parecia um mago, ou pelo menos alguém que não pertencia a Alvarez. Quando Yan estava prestes a romper o bloqueio dos soldados, uma voz o chamou. Ora, quem temos aqui se infiltrando no Império? Se não for um camarada. Você é um demônio criado por sua majestade? Ou talvez um mago que obteve poderes demoníacos? Veio para se juntar ao Império? Uma bela mulher de cabelos curtos e dourados surgiu silenciosamente diante de Yan, bloqueando seu caminho. Ela irradiava uma aura opressiva de poder mágico. Os soldados e magos imperiais ficaram surpresos com sua aparição repentina. Imediatamente se ajoelharam, curvando a cabeça em reverência. Senhora de Maria. Essa pessoa é forte. Sua força não é menor que a de Larcade. De Maria ficou cautelosa. Seria melhor manter distância. Ela o subjugaria e o entregaria ao general Invel para interrogatório. Mesmo que ele fosse um demônio criado pelo imperador, suas habilidades precisavam ser avaliadas. Ele não podia ser deixado solto. Selo da idade. Este era um feitiço que podia infligir a uma pessoa, simultaneamente, toda a dor que ela já havia experimentado na vida. No entanto, não teve efeito em Yan. Naturalmente não havia dor para infligir. De Maria ficou chocada. Ela gaguejou. Como minha magia não está funcionando? De Maria ficou atordoada. Sua magia era inútil contra Yan. Isso significava que ele estava no mesmo nível dos Spriggan 12. Com seu poder de parar o tempo, ela geralmente conseguia encerrar batalhas em um instante. Mas isso era entediante. Ela preferia observar as expressões de pânico de seus oponentes. Ela congelava o tempo, rasgava suas roupas com sua espada e então liberava o tempo, observando suas expressões enquanto de repente se encontravam nus. No entanto, de Maria, ainda sem vontade de desistir, tentou contra-atacar. Mas Yan não lhe deu chance. Algo estranho aconteceu. Ela sentiu seus movimentos diminuírem de forma inexplicável, enquanto seus pensamentos permaneciam claros. Meus movimentos estão ficando mais lentos. O que está acontecendo? De Maria ficou confusa no início, mas depois seus olhos se arregalaram em choque. Não é que meus movimentos sejam lentos. Isso é. Como usuária de magia de parar o tempo, ela estava intimamente familiarizada com essa sensação. Era claramente uma forma de parar o tempo, mas isso era impossível. Ela deveria ter conseguido se mover livremente no tempo parado. Como poderia estar congelada também? Era como se alguém tivesse antecipado seus pensamentos, enquanto a voz de Yan chegava aos seus ouvidos. Nada é impossível. Você parou o tempo do mundo, e eu parei o seu. Yan apareceu silenciosamente diante de Maria. Ele olhou para ela calmamente. Como você pode parar o meu tempo? A consciência de Maria ainda estava ativa, resultado de Yan ter permitido isso intencionalmente.
Na verdade, ele não havia usado a parada temporal, mas sim a desaceleração temporal, reduzindo o tempo dela a um ritmo lento. Nesse momento, Di Maria sentiu uma sensação de crise. Sua parada temporal não era absoluta. Contra oponentes de nível semelhante, ela frequentemente não conseguia congelar completamente o tempo deles, mas ficar congelada dentro do tempo parado, isso era inédito. Ela tentou desesperadamente se libertar, mas foi inútil. Caramba! Assuma o controle. Alma divina, Cronos. Percebendo que não conseguiria escapar da parada temporal, Di Maria lançou sua técnica suprema, assumir o controle. Ela absorveu uma parte da alma de Cronos, o deus do tempo. Bum! Uma pressão vasta e aterrorizante irrompeu dela. A alma parcial e a autoridade de Cronos, o deus do tempo, haviam descido. Era semelhante à forma espaço-temporal de imagem, com sua aparência negra e estrelada. Uma forma incompleta de Cronos? Não, é apenas um fragmento de seu poder, deixado para trás neste mundo. Ian refletiu, observando a técnica suprema de Di Maria. Cronos, assim como Anxeron, era um deus verdadeiro, um ser que personificava uma lei fundamental do universo. Ele era desprovido de emoções humanas, intervindo apenas quando seu domínio era ameaçado, como quando Zeref e Mavis foram amaldiçoados por Anxeron por interferirem nas leis da vida e da morte. Normalmente, os deuses não interferiam no reino mortal. Eram meras personificações de regras, desprovidos até mesmo de emoções. Mas este Cronos era um pouco diferente. A tomada de poder de Di Maria foi uma clara violação da autoridade de Cronos, mas ele não interveio. Se o palpite de Ian estivesse correto, essa magia, de alguma forma, explorou uma brecha nas regras de Cronos. Ela tomou emprestado seu poder sem incorrer em sua ira. O mundo foi criado pela vida, e a vida era imperfeita. Sempre havia brechas. No entanto, mesmo com esse imenso poder, Di Maria ficou horrorizada ao descobrir que ainda não conseguia se mover. Ela ainda estava presa no tempo congelado. A parada temporal de Ian era absoluta. Ela não poderia se libertar a menos que seu poder superasse em muito de Ian. Ela precisaria ter poder sobre todas as leis do universo para se tornar uma deusa criadora. Mas isso era impossível para Di Maria. E na verdade não foi uma verdadeira parada do tempo, mas sim uma desaceleração do tempo em dezenas de milhares, até centenas de milhares de vezes. Se fosse realmente parar o tempo, Di Maria não conseguiria nem pensar, muito menos liberar sua magia. Ela ficaria completamente congelada. Di Maria estava incrédula. Não, isso é impossível. Se fosse apenas uma diferença de poder, ela entenderia. Mas esse tipo de controle incompreensível, do qual ela não conseguia se libertar mesmo com toda a sua força, estava simplesmente além da sua compreensão. Já ouvi essa frase muitas vezes, disse Ian calmamente. Ele estendeu um dedo e tocou de leve em Di Maria. O dedo dele, com aquele simples toque, perfurou suas defesas como se estivesse perfurando seu próprio ser, atingindo o cerne de sua magia. Rachadura. O poder mágico furioso dentro de Di Maria se dissipou instantaneamente, como um balão furado vazando em um instante. Sua magia havia sido selada. Minha magia. Não, não. Di Maria assistiu horrorizada enquanto seu poder era arrancado. Para uma maga poderosa, especialmente uma que estava no auge do mundo mágico, perder a magia era um destino pior que a morte. Sem magia, ela não passava de uma pessoa comum. Não se preocupe. Ian riu baixinho, vendo sua expressão de pânico. Eu não destruí seu núcleo mágico. Você deve se recuperar em alguns dias. Considere isso um castigo. Baque. Di Maria caiu no chão e suas pernas cederam. Sem sua magia, ela era mais fraca do que uma pessoa comum. Não conseguia nem ficar de pé. Só conseguia se ajoelhar no chão, com o corpo tremendo enquanto olhava para Ian aterrorizada. O bloqueio temporal não havia sido desfeito. Di Maria olhou ao redor, vendo as formas congeladas dos guardas imperiais. Este era um ambiente habitualmente familiar e reconfortante para ela. Mas agora a enchia de pavor e impotência. Ela estava completamente impotente, presa naquele mundo congelado. Se Ian quisesse machucá-la, ninguém saberia. Ninguém poderia ajudá-la. Capítulo 175. Império Alvarez, Câmara do Conselho. Uma tela de projeção cintilante semelhante à água exibia a cena que se desenrolava na costa oeste. A atmosfera na sala era tensa. Mesmo de longe, através da projeção mágica, eles conseguiam sentir a aura opressiva que emanava de Di Maria. Quem é essa pessoa? O general invernal, em véu de pé ao lado da deusa Serena, falou com um toque de surpresa na voz. Posso confirmar que sua majestade não criou esse demônio. Ele também não é de Ishar, disse a deusa Serena com um sorriso frio. Nunca vi ninguém como ele em Ishar. Bem, é um continente vasto. Não é de se surpreender que alguns indivíduos poderosos tenham surgido. Acho que vou lá e lidarei com ele. Invel falou calmamente. Muito bem, deixo esse assunto com você. Descubra o verdadeiro propósito deste jovem para vir a Alvarez. Se ele for como você, talvez possamos recrutá-lo. Afinal, em breve enfrentaremos o Rei Dragão. Caso contrário, elimine-o. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros neste momento. A deusa Serena assentiu. Então eu encontrarei esse mago de Ishar. Quando a deusa Serena apareceu na costa oeste, a atmosfera mudou instantaneamente. Até mesmo aqueles que observavam através da projeção mágica puderam sentir a mudança, a pressão que emanava da deusa de Ishar. Quem é esse? Um soldado imperial próximo, observando a deusa Serena, gaguejou com os olhos arregalados de choque. O que está acontecendo? Os soldados mais próximos do deus Serena congelaram, com os corpos rígidos. Aqueles com constituição mais fraca caíram no chão, tremendo incontrolavelmente enquanto ele passava. Invel permaneceu com as mãos cruzadas atrás das costas, com a expressão calma enquanto observava a cena se desenrolar na projeção. A pressão mágica dele é muito forte.
Magos comuns não conseguem nem ficar de pé na presença dele. Parece que nosso camarada, favorecido pelas 8 lágrimas de dragão, nos trará mais uma vitória. Quando 2 magos tinham uma diferença significativa em seu poder mágico, o mais forte podia simplesmente subjugar o mais fraco com sua aura, deixando-o indefeso. Gil Dartes havia demonstrado essa habilidade, incapacitando magos mais fracos sem sequer usar magia. Larcade voltou a olhar para a projeção da deusa Serena. Ele provavelmente é mais forte do que todos nós. De fato, Invel assentiu. Provavelmente 2 níveis mais forte. Só o Rei Mágico e Irene são mais fortes. 2 níveis? Bloodman ficou atordoado. Não conseguia acreditar. Como isso é possível? Até o mago mais forte de Ishar só deveria estar no mesmo nível que nós, os Brigandose. Invel olhou para ele e explicou casualmente. Assim como os magos santos de Ishar têm níveis variados de poder, com uma diferença significativa entre os 4 primeiros e os demais, e uma diferença ainda maior entre os 3 primeiros e o número 1, há uma disparidade semelhante entre nós. Embora cada um dos 12 Spriggan possua o poder do mago mais forte de Ishar, devemos reconhecer que existem diferenças entre nós. Os outros trocaram olhares, um entendimento tácito se formando entre eles. No nível deles, números não importavam. Eles tinham que admitir que o Rei Mágico, August e Irene Belcerion estavam em outro nível completamente diferente. A deusa Serena, encarando Ian, falou: seu verme insignificante de Ishar, vou acabar com você agora. Claro, se você estiver disposto a se juntar aos 12 Spriggan, podemos ser camaradas. Ian zombou. Você também é de Ishar. Está se chamando de verme? O deus Serena rugiu de raiva. Ele nasceu em Ishar, mas seu poder já havia atingido o auge há muito tempo. Embora eu tenha nascido em Ishar, não sou um verme como você. Meu poder já atingiu o auge há muito tempo. Você afirma ser de Ishar, mas eu nunca ouvi falar de você. Ian respondeu calmamente. Se você voltasse para Ishar agora, talvez ouvisse falar de mim. Mas eu conheço bem. Você é o exterminador de dragões de 2ª geração, implantado com 8 lágrimas de dragão diferentes. Serena ficou um pouco surpresa, mas ele se recuperou rapidamente com um sorriso presunçoso no rosto. Já que você sabe tanto sobre mim, também deve conhecer o meu poder. Renda-se agora e siga-me até o Palácio Imperial para julgamento. Ian balançou a cabeça. Seu poder não é nada especial. Vim aqui depois de derrotar um dragão, um que aparentemente se chamava Acnologia. Ele fugiu rápido demais, em busca de Zeref. É por isso que vim para Alvarez, disse Ian lentamente. Serena ficou furiosa. Ele não aguentava mais a arrogância de Ian. Você ousa continuar com suas mentiras? O Rei Dragão? Aquele que provocou o fim do mundo 400 anos atrás. Até Zeref, que havia reunido os 12 Spriggan, ainda estava em busca de Fairy Heart, apenas para se preparar para a Acnologia. E este jovem mago alegava tê-lo derrotado? Era absurdo. Serena atacou. Ele começou com o colapso da Terra do Dragão das Cavernas, uma poderosa magia de exterminador de dragões da Terra. O chão ao redor dele se estilhaçou, como se estivesse sob o efeito de um poderoso terremoto. Mas, para espanto de Serena, Ian bateu o pé, anulando o feitiço. Era inacreditável. Serena, momentaneamente atordoada, teve certeza de que era uma coincidência. Ninguém conseguia resistir ao poder destrutivo de sua magia de exterminador de dragões, a menos que fosse mais forte que ele. Ele começou a suar. Então, liberou o fogo infernal de seu dragão do purgatório. A temperatura ao redor deles aumentou, transformando a paisagem em um inferno escaldante. Fogo do inferno do dragão do purgatório. Você sente o calor do inferno? Se não aguenta, implore e eu paro. A Era do Gelo. Ian acenou com a mão, e uma onda de energia branca varreu a área. O inferno foi extinto instantaneamente, e a terra escaldante se transformou em um deserto congelado. Desta vez, Serena ficou realmente chocada. Contestar sua magia tão facilmente da primeira vez pode ter sido uma coincidência. Mas 2 vezes? Este mago de Ishar era muito mais forte do que ele esperava. Inicialmente, ele acreditava que Ian estava no mesmo nível dos 12 Spriggan, mas agora percebia que Ian possuía um poder extraordinário. E sua magia de gelo estava no mesmo nível da de Invel, o General Invernal. A expressão de Serena tornou-se cada vez mais sombria. Ele sentia que sua dignidade havia sido desafiada. Não podia se dar ao luxo de perder. Precisava lutar com todas as suas forças. Barreira de água do dragão rei do mar. Serena liberou sua magia de exterminador de dragões de água. Uma onda enorme, como um tsunami, avançou em direção a Ian. Mas então, o tempo pareceu congelar. A onda furiosa parou no ar. Serena encarou, incrédula, paralisada. Nem mesmo a magia temporal de Maria seria tão poderosa, nem seria usada tão casualmente. Ele deu um passo para trás. Impossível. Na sala do conselho, os outros compartilhavam sua descrença. Serena nem havia começado a lutar seriamente, e ele já estava sendo repelido. Talvez nenhum dos 12 Spriggas pudesse derrotá-lo em combate individual. Apenas Irene e August teriam alguma chance. Mas eles estavam atualmente com Sua Majestade, em Ishar, em busca de Fairy Heart. Eles haviam recentemente sentido que os demônios do livro de Zeref, Tártaros, haviam sido destruídos por Acnologia. Eles não tiveram tempo de reunir suas forças. Eles tiveram que agir sozinhos. Enquanto Serena falava, ele respirou fundo e atacou novamente. Num instante, um vento forte o envolveu, como se ele tivesse engolido o próprio céu. Uma vasta onda de poder mágico irrompeu dele. Permafrost do dragão glacial. Uma torrente de energia mágica jorrou, engolfando Ian e congelando o oceano atrás dele, como se o inverno tivesse chegado à Terra em um instante. Esse poder é insano. Os observadores na sala do conselho ofegaram, com os olhos arregalados, numa mistura de espanto e medo. Até a magia de gelo era formidável. Mas então, um calor escaldante irrompeu do céu, derretendo instantaneamente o gelo que envolvia Ian. Chamas o envolveram, banindo o frio que o assolava. Enquanto Serena observava seu feitiço se dissipar, seus olhos brilharam.
Ele olhou para cima. Aquele poder mágico. Invel, Larcade e os outros também ficaram chocados. Seguindo o olhar de Serena, ergueram os olhos e viram uma figura pairando no céu, envolta em chamas, com um par de asas de fênix abertas atrás dele. À medida que as asas batiam, o poder mágico enervante diminuía gradualmente. Isso é, magia da fênix? Serena ficou momentaneamente atordoada, mas logo percebeu o que era. Sua voz tremeu levemente. Aquelas asas azuis, parecidas com as de uma fênix, deviam ser a lendária magia da fênix. Na Câmara do Conselho do Império Alvarez, todos ficaram igualmente chocados. Embora os dragões tivessem dominado o mundo antigo, havia outras raças que podiam enfrentá-los. A fênix, o tigre, a sereia. Muitas guildas receberam nomes em homenagem a essas raças poderosas. Que ser era esse? E quantos tipos de magia ele conhecia? Talvez nem August e Irene fossem suficientes. Provavelmente apenas Sua Majestade poderia lidar com ele. Você não sabe o quão grande o mundo é, disse Ian, descendo do céu, com as asas de fênix se retraindo. Ridículo. Ao ouvir as palavras de Ian, a expressão de Serena tornou-se ameaçadora. Seus olhos escureceram. Uma onda de imenso poder mágico irrompeu dele. O chão num raio de 100 metros se estilhaçou e explodiu. A terra despedaçada, impulsionada por seu poder, foi arremessada em direção a Ian, que agora estava dentro do alcance. Dragão das cavernas. Colapso da terra. Mas então, em meio à terra em colapso, uma esfera de calor intenso surgiu. Chamas irromperam de Ian, girando ao seu redor, bloqueando a força destrutiva da magia do exterminador de dragões da terra e criando uma zona de fogo ao seu redor. Isso é magia da fênix, murmurou Serena, observando seu ataque ser neutralizado sem esforço. É realmente extraordinário. Não importa. Vou ter que usar mais. Barreira de água do dragão rei do mar. Bum. Com um rugido, uma torrente de água surgiu, formando uma tempestade violenta que se lançou em direção a Ian pela esquerda. Fogo do inferno do dragão do purgatório. Broca celeste do dragão da vendaval. Uma série de ataques irrompeu da enfurecida Serena, cada um imbuído do poder devastador de um exterminador de dragões. Ele liberou o poder do fogo e do vento, atingindo Ian pela direita e pela frente. Naquele instante, ele havia lançado 4 feitiços diferentes de exterminador de dragões. E ele não havia terminado. Permafrost do dragão glacial. O colapso do mundo do dragão do abismo. Destruidor de alucinações do dragão pesadelo. Explosão de drenagem de sangue do dragão sangrento. Com seu imenso poder mágico muito superior ao de um mago santo comum, Serena liberou todos os seus 8 feitiços de exterminador de dragões em um instante. 8 energias mágicas distintas, cada uma com suas propriedades únicas, envolveram uma área de quase 1000 metros de diâmetro. Até mesmo soldados do Império Alvarez que haviam recuado centenas de metros, foram pegos no raio de explosão desses poderosos feitiços. O soldado na vanguarda, vendo o perigo iminente, rugiu, canalizando sua magia para criar uma barreira defensiva. Os restos de sua magia formaram uma barreira dourada diante dele. Mas embora a maior parte do poder do ataque fosse direcionado a Ian, as ondas de choque por si só eram fortes demais para eles. A barreira dourada imediatamente mostrou sinais de rachaduras. Percebendo o perigo, os outros soldados rapidamente canalizaram sua magia, liberando uma variedade de feitiços defensivos para reforçar a barreira. Barreira da escuridão. Escudo adamantino. Todos se juntaram, mesmo aqueles que demoraram a reagir. Lançaram seus feitiços desesperadamente. Embora sua magia fosse variada e não pudesse ser perfeitamente combinada em uma defesa unificada, eles conseguiram criar uma barreira improvisada, resistindo com dificuldade às ondas de choque da magia de exterminador de dragões de Serena. Ian não pôde deixar de admirar o intelecto de Zeref. Ele era realmente um gênio, tendo criado coisas como o Portal Eclipse e o Sistema R. Esses soldados até conheciam uma técnica semelhante às técnicas combinadas dos ninjas de Naruto. Eles eram proficientes tanto no ataque quanto na defesa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. Império Alvarez, Câmara do Conselho. A imagem projetada mostrava Serena liberando todo o seu poder, com 8 magias de exterminador de dragões exibidas em um conjunto devastador. Invel e os outros membros dos 12 Sprigas presentes estavam visivelmente abalados, com a ansiedade aumentando. Bloodman e Larcade começaram a suar frio, suas vozes tremendo levemente. Embora este não fosse seu ataque mais forte, ele havia investido todo o seu poder. Com sua força atual, ninguém deveria ser capaz de resistir ileso ao seu ataque. Nem mesmo o dragão negro Acnologia conseguiria ficar ali parado e suportar todos os seus ataques. Serena observava a área, ansiosa para ver o resultado do ataque. Então, uma chama abrasadora irrompeu. Este fogo azul era diferente das chamas da sua magia de exterminador de dragões do purgatório. Era um tipo diferente de fogo, que carregava não o poder da destruição, mas o poder do renascimento, da vida e do fogo entrelaçados. Um grito claro, como o chamado de uma fênix, ecoou pelo ar. As chamas azuis floresceram, formando a forma de uma fênix, com as asas abertas, repelindo a magia de exterminador de dragões de Serena, repelindo seu poder para os cantos distantes do campo de batalha. Parecia Naruto, em sua forma de 9 caudas com cauda completa, um Susanoo ou gigante. Sentindo o imenso e ilimitado poder mágico que emanava da fênix flamejante, os membros restantes dos Spriggan 12 na Câmara do Conselho assistiram em silêncio atordoado. Isso é, magia da fênix. Poderoso. Enquanto a água, o vento e outras magias dos exterminadores de dragões eram afastadas, a forma dourada e flamejante da fênix revelou Ian, pairando dentro de seu núcleo. Ele não fez grandes gestos. Seu poder mágico se concentrou ao seu redor, formando a fênix azul dourada e flamejante. Com um murmúrio suave, as chamas se solidificaram, assumindo uma forma tangível, um avatar de fênix.
Então Ian levantou a mão, fazendo um movimento amplo. A Fênix imitou seu movimento, abrindo as asas e liberando uma torrente de chamas azul-douradas em direção a Serena, varrendo os resquícios de sua magia de exterminador de dragões, engolfando a terra à sua frente. A Fênix imortal permaneceu imponente. Serena foi consumida pelas chamas. Ele agitou os braços, tentando se proteger, gritando enquanto o fogo o envolvia. Tentou desesperadamente resistir ao ataque do fogo da Fênix de Ian, rangendo os dentes. Tendo ascendido ao cume no mundo de One Piece, Ian, com o poder da fruta calor-calor, poderia teoricamente liberar chamas tão quentes quanto o núcleo do Sol, assim como a Bankai de Yamamoto. Este nível de poder mágico, no entanto, não será suficiente para me derrotar. Eu sou a Serena de 8 dragões. Enquanto falava, ele parou de tentar resistir ao fogo da Fênix. Em vez disso, abriu os braços, suportando as chamas abrasadoras enquanto seu corpo se transformava em uma luz ofuscante, dividindo-se em 8 raios distintos, cada um representando uma das lágrimas do dragão incrustadas nele. Estrondo. Os 8 raios de luz dispararam para o céu, transformando-se em 8 dragões entrelaçados, cada um irradiando um tipo diferente de poder mágico. Eles formaram um ser colossal e monstruoso, rugindo em meio às chamas da Fênix. Esta era a forma de 8 dragões de Serena, uma forma que ele agora conseguia manter com maior facilidade, liberando todo o poder de suas 8 magias de exterminador de dragões. Diante do meu poder, transforme-se em pó demônio. 8. Modo dragão, arte secreta do deus dragão. Mundo. Colapso. Boom. Os 8 dragões, cada um de uma cor diferente, entrelaçaram-se, com as bocas abertas, enquanto reuniam seu poder. 8 cores diferentes de magia se fundiram em um único feixe, um vórtice rodopiante de energias conflitantes que, por fim, se fundiram em uma única escuridão abissal. O feixe foi disparado em direção a Ian, que ainda estava em sua forma de fênix. A expressão de Ian ficou estranha. Não era apenas o ataque de sopro sombrio de Acnologia? Então, seu ataque final foi apenas um ataque casual para o Rei Dragão? Não é de se admirar que ele tenha sido derrotado tão facilmente. Ian levantou o punho direito, colocando-o à sua frente em uma postura defensiva. Ao fazê-lo, as asas da Fênix se abriram, protegendo com sua forma flamejante. O ataque do Deus Dragão colidiu com a Fênix. Boom! Uma explosão ensurdecedora abalou os próprios alicerces da terra. O ar ondulou como água e o próprio solo pareceu ondular, rachando e se partindo à medida que se espalhava. Até os soldados do Império Alvarez, que haviam recuado quase 1000 metros, foram atingidos pela onda de choque. Gritaram, tentando desesperadamente resistir à força da explosão, muitos sendo jogados para trás por seu poder. Eles lutaram para manter suas defesas mágicas, sentindo-se como pequenos barcos sendo jogados de um lado para o outro em uma tempestade violenta. Até as ondas de choque são tão poderosas. Invel observou a projeção com a voz cheia de admiração. Se o Rei Mágico não usasse seu olho maligno, ele provavelmente não seria capaz de derrotar Serena, a dragão de 8. Irene, sem entrar em sua verdadeira forma de dragão, também teria dificuldades. O poder mágico deles está em outro nível, acrescentou Bloodman. Destrua. Seja destruído pela minha magia de exterminador de dragões. Serena rugiu, liberando todo o seu poder, uma torrente furiosa de destruição direcionada a Ian. Ele havia dado tudo de si, determinado a derrotar aquele demônio com aquele único e definitivo ataque. A luz mágica surgiu, uma força ofuscante e destrutiva que finalmente irrompeu em um clarão ofuscante, como um sol em miniatura, engolfando o mundo em luz branca. A intensidade da luz obrigou os soldados do Império Alvarez a proteger os olhos. Arg! Arg! Ninguém sabia quanto tempo durou, mas, eventualmente, a luz ofuscante se dissipou. Serena havia retornado à sua forma humana, com seu poder mágico significativamente esgotado, um sinal claro de que ele havia se exaurido naquele ataque final. Ele olhou fixamente para o céu, com os olhos cheios de descrença e negação. Impossível! Lá no céu, a Fênix Dourada ainda pairava com sua forma inalterada. Ian, banhado pelas chamas azul-douradas, flutuava ali, com a expressão calma e serena. Estava completamente ileso, sem uma única marca no corpo, nem um rasgo nas roupas. Até mesmo seu poder mágico parecia intacto. Em contraste, Serena estava visivelmente enfraquecida. A diferença era clara. Resistir àquele ataque. Isso é absolutamente ridículo. Nem a Acnologia nem o próprio Zeref conseguiriam resistir ilesos. Serena rugiu em descrença, sem querer aceitar que Ian fosse tão poderoso. Ele reuniu as últimas forças e lançou outro ataque. Mas Ian apenas levantou a mão, dissipando-a casualmente com uma onda de fogo de fênix. Acabou. Ian olhou para Serena com a voz calma e isenta de emoção. Ele ergueu as mãos, movendo-as suavemente à sua frente. Num instante, uma luz azul-dourada brilhante irrompeu, transformando-se numa torrente de chamas que envolveu Serena. Não, eu não aceito isso. Como isso pode ser? Serena gritou, consumida pelo fogo da Fênix. Ele tentou desesperadamente resistir, liberar a magia que lhe restava, mas foi inútil. Ele não conseguia suportar o poder das chamas. Não conseguia aceitar a derrota. Ele estava confiante em seu poder, acreditando que mesmo contra o poder combinado dos outros 8 mais fortes santos magos de Ishar, ele poderia derrotá-los facilmente. Mas contra esse demônio desconhecido, ele sentiu uma lacuna intransponível, uma diferença de vários níveis de poder. Ele não conseguia aceitar, mas não importava. Ian não demonstrou piedade. Os gritos de Serena diminuíram gradualmente à medida que sua magia se esvaía. Seu poderoso corpo de exterminador de dragões logo foi reduzido a cinzas pelo fogo da Fênix. As chamas da Fênix se dissiparam, desaparecendo no ar, levando Serena consigo e apagando-o da existência. Com a morte de Serena, a expressão de Ian permaneceu inalterada. As chamas ao seu redor se apagaram enquanto ele descia lentamente para o chão. Os membros restantes dos Sprigandose ainda estavam atordoados, olhando fixamente para a cena. Até os soldados de Alvarez estavam paralisados.
A Serena de 8 dragões, tão poderosa quanto o Rei Mágico e a Mãe Dragão Irene, foi derrotada tão facilmente? Invel finalmente quebrou o silêncio, com a voz carregada de resignação. Reúnam os Spriggan 12. Esta será uma batalha difícil. Não. Mesmo que a magia desse demônio seja forte, não acho que ele consiga derrotar todos os Spriggan 12. Bloodman assentiu, concordando com a decisão de Invel. Invel enviou a ordem ao Império. Os membros restantes dos 12 Spriggan, espalhados pelo território, receberam a mensagem e imediatamente começaram a se reunir. Ninguém esperava que Ishar tivesse alguém ainda mais forte que Serena. Eles trouxeram consigo vastos exércitos, retornando à sua terra natal, onde foram recebidos com os aplausos e adulação do povo alvarez. Depois, os Spriggan 12 restantes com Larcade e Bloodman liderando o caminho, e os outros seguindo logo atrás. Embora Ian tivesse derrotado sozinho Serena de 8 dragões, com uma demonstração de poder aparentemente invencível, ele agora estava enfrentando o poder do Império Alvarez e alguns dos magos mais poderosos do mundo. Era quase como enfrentar todo o continente ocidental. Mesmo que Olgush e Irene não conseguissem abalar a confiança, estavam diante de um único indivíduo. Eles acreditavam que mesmo que todos atacassem juntos, poderiam derrotar Zeref. Mesmo que Irene e Olgush unissem forças, ainda perderiam, embora não fossem mortos. De Maria ainda tremia. O poder deste demônio era comparável ao de Zeref e Acnologia. Ele era completamente invencível. Se ele não fosse detido, ela temia passar o resto da vida presa naquela dimensão fragmentada. Embora controlasse o tempo, isso não lhe garantia a imortalidade. E quem sabia se esse poderoso demônio morreria de causas naturais? Sua magia se dissiparia com sua morte? A ideia de ficar presa por sabe-se lá quanto tempo a aterrorizava. A dona do tempo, agora tinha medo do próprio tempo. Capítulo 177. O Império Alvarez. Na sala do Conselho do Império, Ageel Ramo, o rei do deserto, falou com um toque de entusiasmo. Mas ele é apenas um mago de Ishar. É realmente necessário mobilizar todos os 12 Spriggan? Eu consigo lidar com isso sozinho. Invel balançou a cabeça com uma expressão grave. Não subestime. Serena está morta e de Maria está desaparecido. Para ser sincero, mesmo com todos os 12 Spriggan presentes e todo o poder do Império Alvarez, não tenho absoluta confiança na nossa vitória. Ele é muito perigoso. Os outros membros dos Spriggan 12 ficaram surpresos com as palavras de Invel. Sabiam que ele não era de exagerar. Ageel, um pouco envergonhado, abriu as mãos. Sério? O que há de tão especial em Ishar? Só produziu uma deusa, Serena. Invel deu de ombros. Infelizmente não é brincadeira. É a verdade. Então, com um ar determinado, os Spriggan 12 e um vasto exército imperial marcharam em direção à costa ocidental. Invel, com a voz fria, dirigiu-se a Ian. Jovem, diga o motivo da sua vinda a Alvarez. Caso contrário, duvido que alguém aqui o deixe sair vivo. Ian deu de ombros. Meu propósito? Já te contei. Estou procurando tecnologia e estou curioso sobre o Império Alvarez que Zeref criou. Pensei em dar uma olhada no local. Zeref. Os Spriggan 12 ficaram confusos. Estaria ele se referindo ao seu imperador, Spriggan. Como Zeref? Invel continuou. Se você quiser se juntar aos Spriggan 12, o Império lhe dará as boas-vindas. Nosso objetivo também é lidar com a tecnologia. Alguns presentes acharam que Invel estava louco. Convidar o inimigo para se juntar a eles era praticamente deixar um lobo entrar no rebanho. Mas talvez fosse a única opção. Podiam adiar até Sua Majestade retornar. Então, nem esse demônio nem a tecnologia teriam a menor chance. No entanto, olhando para os rostos expectantes ao seu redor, Ian simplesmente proferiu 2 palavras. Eu recuso. Uma rejeição tão flagrante deixou claro que ele pretendia se opor ao Império. Como os Spriggan 12 poderiam deixá-lo ir? O palácio estava fortemente guardado. Invadir o palácio seria quase impossível, especialmente com 8 dos 12 Spriggans presentes. Ele provavelmente seria derrotado antes mesmo de dar um passo para fora do palácio. Ian, no entanto, permaneceu imperturbável. Estou procurando a tecnologia porque quero matá-lo. Mas não é porque tenho medo dele, ou porque quero me juntar a vocês. Seu imperador também está tentando evitá-lo. Encontrar seu imperador provavelmente me levará ao dragão. Mas também senti que Zeref já foi embora, não é? Os 12 Spriggan ficaram atordoados. Este homem estava cheio de si. A voz de Invel tornou-se gélida. Sendo assim, preparem-se para morrer. Ian zombou. Você quer me matar? Invel declarou. Já que você recusou nossa oferta, o Império não pode permitir que um inimigo tão perigoso viva. É melhor eliminá-lo agora, antes que possa causar qualquer dano ao Império. Ian caiu na gargalhada, a voz cheia de desprezo. Só vocês. Afinal, quem é o seu imperador, Spriggan? Eu poderia esmagá-lo com vocês. Não pense que derrotar Serena te torna invencível. Há outras 9 aqui do mesmo calibre que Serena. Você não pode escapar das garras do Império. Deixe-me ver do que você é feita. Se não estiver à altura, morra aqui. Golem de areia. Ageel estendeu os braços, liberando sua magia. Uma enorme construção de areia rodopiante se formou diante de Ian. Ian ficou um pouco surpreso. Uma construção tão grande havia se formado tão rápido. Velocidade de lançamento impressionante. Ha. Morra. O golem de areia moveu-se com uma velocidade surpreendente, seu punho enorme avançando em direção a Ian. Ian, no entanto, manteve a calma. Cerrou o punho direito e em seguida desferiu um soco casual. Rachadura. Mesmo com um golpe tão casual, o ar estalou diante de seu punho. O golem de areia de Ageel foi instantaneamente estilhaçado, dissolvendo-se novamente em areia. O nível de poder no mundo da Fairy Tail era consideravelmente maior do que em One Piece. Até mesmo os Yonkou estavam apenas no nível de um mago santo, e um mais fraco ainda. Os olhos de Ageel se arregalaram, suor escorrendo da testa. O quê? Isso é sério. Poço da Formiga-Leão.
Sem desistir, Ageel bateu as mãos no chão. A terra sob Yan instantaneamente se transformou em um vórtice rodopiante de areia movediça, tentando enterrá-lo vivo. Ha. Você é descuidado. Este é o poço da formiga-leão, a porta para o seu lado. Ninguém jamais escapou por lá. Apesar da areia movediça o puxando para baixo, Yan permaneceu imperturbável. É o melhor que você consegue fazer? O quê? Ageel ficou furioso. Quero dizer, você é o mais fraco dos 12 Spriggan. Repetiu Yan. O que você disse? Nada. Parece que os Spriggan 12 não são nada impressionantes. Uma aura branca e transparente envolveu o corpo de Yan. Bum, bum, bum. A terra tremeu violentamente. Yan bateu o pé, e a areia ao redor foi levada embora, formando uma grande cratera. Ageel foi jogado para trás pela onda de choque. Yan falou, você me atacou primeiro. Então, se eu te matar, não será grande coisa, certo? Ageel, ao ouvir as palavras de Yan, começou a suar frio. Ele não havia sentido nenhum poder mágico forte vindo de Yan, mas sentia uma pressão intensa, quase tangível, uma sensação de destruição iminente. Era uma sensação que ele nunca havia experimentado antes, nem mesmo vinda de sua majestade. Todos os seus instintos gritavam para que ele usasse todo o seu poder, ou poderia morrer. Mundo de areia. Ageel lançou seu feitiço ofensivo mais poderoso. Uma vasta área ao redor deles foi instantaneamente transformada em uma tempestade de areia furiosa, obscurecendo a visão e restringindo os movimentos. Era um domínio que aumentava enormemente seu poder. Os outros membros dos 12 Spriggans adentraram um mundo de areia, observando a cena se desenrolar. Ageel já está usando isso. Parece que ele está enfrentando um oponente difícil. Brandis, cobrindo a boca e o nariz com as roupas, falou. Eu odeio areia. Lâminas de areia. Escondido na tempestade de areia, Ageel lançou seu ataque. Incontáveis lâminas de areia endurecida caíram sobre Yan. Yan nem se deu ao trabalho de se esquivar. Ele balançou o braço direito, e as sabres de areia colossais colidiram com as lâminas de areia de Ageel, estilhaçando-as instantaneamente. Yan cerrou o punho, e uma aura branca o envolveu. Ele então desferiu um soco em ambas as direções. Bum, bum, bum. O chão tremeu violentamente, fissuras profundas se espalhando como um abismo gigante. As ondas de choque percorreram o ar. Foi um ataque de área de efeito. O mundo de areia foi instantaneamente dissipado. Ageel, atingido pela explosão, gritou ao ser arremessado para longe, caindo no chão. Gug! Ageel tossiu sangue. Ageel não conseguia acreditar. Ele havia sido gravemente ferido com um único soco. Droga! Areia da morte. Ageel, enfurecido, estendeu os braços, liberando outro feitiço poderoso. Mas Yan estava cansado de brincar. Ele não daria a Ageel outra chance de atacar. O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos os presentes. Yan estava no meio de uma violenta tempestade de areia. Girassol do deserto. Erosão. A areia infinita, não mais sob o controle de Ageel, 2 dos ataques de areia mais poderosos do mundo, desencadeados simultaneamente. Droga! O rosto de Ageel empalideceu. Ele havia se ferido gravemente e ainda estava se recuperando. Não conseguiu se esquivar a tempo. Um enorme tornado de areia se formou com o golem gigante de areia de Ageel, agora reduzido ao tamanho de uma galinha preso no centro. Era difícil imaginar que se ele exercesse todo o seu poder, conseguiria criar uma construção do tamanho de um país inteiro. O rei do deserto, Ageel, foi morto, seu corpo reduzido a uma casca seca. Seus gritos ecoaram na mente de todos os presentes. Fênix, tempo, gelo, areia. Quantos tipos de magia esse demônio possuía? E seu poder mágico parecia ilimitado. Derrotar a Acnologia. Não seria uma mentira, afinal? História dos mortos. Quando Nenhart perscrutou a mente de Yan, foi imediatamente confrontado pela imagem aterrorizante de um dragão negro gigante. Ele rapidamente dissipou sua história com o medo estampado em seu rosto. O que é? O que você viu, Nenhart? Os outros, vendo seu terror, o pressionaram por respostas. Mas Nenhart estava apavorado demais para falar. Tinha medo de ser o próximo. Outra pessoa, ignorando o medo de Nenhart, deu um passo à frente com um sorriso irônico no rosto. Deixe-me tentar. Mas Yan riu e disse a Nenhart. Tem certeza de que quer guardar isso para si? Larcade, ouvindo isso, disse friamente. Não pense que você pode usar essas coisas para nos fazer vacilar. Do outro lado, Wall já havia criado fantoches mecânicos e lançado um ataque. No entanto, Yan acenou com a mão e os bonecos se desfizeram, reduzidos a sucata. Este era o poder da fruta Iman. Os olhos de Wall se arregalaram em choque. Você destruiu meus bonecos tão valiosos? Wall, você não consegue analisar a composição dele? Perguntou Jacob, parado ao lado dele, com as mãos cruzadas atrás das costas. O dispositivo analítico de Wall explodiu, e seus olhos refletiram o mesmo terror de Nenhart. Que tipo de ser era aquele? Wall, ele também perdeu a capacidade de lutar? Parece que eu vou ter que lidar com isso, disse Jacob, preparando-se para dar um passo à frente, mas foi impedido por Bloodman, o ceifador. Ele se dirigiu a Yan. Eu sou o guia para o submundo. Yan, intrigado, olhou para Bloodman. Um demônio do livro de Zeref inferior apenas ao End, presumo? Se bem me lembro, você pode usar todas as maldições dos 9 portões demoníacos de Tártaros. Você é bem forte para um demônio, mas só pode haver um mais forte. Sinto muito, mas não há espaço para você. Bloodman ficou momentaneamente surpreso por Yan saber sua identidade. Mas seus olhos estavam cheios de zombaria. Primeiro selo. Yan, conhecendo as habilidades de Bloodman, estava naturalmente preparado. No momento em que o primeiro selo foi liberado, incontáveis crânios emergiram do chão, avançando em direção a Yan. Entretanto, eles foram instantaneamente incinerados por uma luz dourada, suas almas devoradas pelo demônio diante deles, seus corpos reduzidos a cinzas. Isso lembrou Yan de seu primeiro encontro com Moria, com seu exército de zumbis. Um sorriso nostálgico surgiu em seu rosto. Ele finalmente entendeu por que Kaido buscava a morte.
Bloodman deu um passo para trás, com medo evidente nos olhos. Este homem era poderoso demais. Desde o início, ele havia demonstrado uma quantidade avassaladora de habilidades mágicas diferentes. O rei mágico podia copiar magia, e Zeref aprendeu inúmeros feitiços ao longo de sua longa vida, mas ele era mais proficiente em magia negra. Mas esse demônio, parecia que não havia nenhuma magia que ele não conhecesse. Capítulo 178. De repente, um punhado de pedrinhas foi atirado em direção a Ian. Instantaneamente, essas pedrinhas se transformaram em enormes rochas com dezenas de metros de diâmetro. Eles mantiveram a velocidade original, mas sua massa aumentou dezenas de milhares de vezes. Cada pedregulho agora carregava energia cinética suficiente para rivalizar com um poderoso ataque mágico. Essa era a magia de Brandiz, conhecida como esmagadora de nações. Ela podia alterar livremente a massa de objetos e até mesmo de seres vivos. Craque, craque. Todas as pedras congelaram repentinamente no ar e depois se estilhaçaram. As ondas de choque das pedras quebradas, misturadas aos destroços, voaram de volta em direção a Brandiz. Brandiz se assustou. Rapidamente, ela ampliou uma pedrinha próxima, transformando-a em uma pequena colina para se proteger. Os destroços se chocaram contra a barreira improvisada, fazendo-a tremer violentamente, mas ela resistiu. A magia de Brandiz podia alterar o tamanho dos objetos e, consequentemente, sua massa. Se ela se expandisse, teria a força de um gigante. Ela era capaz até de encolher uma cidade inteira ao tamanho da palma da mão, se quisesse. Destruir cidades e nações era uma tarefa simples para ela, daí seu apelido, Destruidora de Nações. Lâmina de luz. Larcad Dragnel rapidamente acenou com a mão, enviando uma saraivada de lâminas de luz em direção a Ian. O poder da fruta porta-a-porta foi ativado, transportando Ian instantaneamente para a localização de Larcad. Bum, bum, bum. As lâminas de luz atingiram o chão, quebrando-se em fragmentos de luz e deixando cortes profundos na terra. Não me subestime. Ao ver Ian aparecer diante dele, Larcad rapidamente desferiu um soco. O punho de Larcad acertou Ian. Bom. Ian rapidamente estendeu a mão, segurando o punho de Larcad. Em seguida, levantou o braço de Larcad, com o outro punho envolto em uma aura branca e transparente. A expressão de Larcad mudou drasticamente. Os outros membros do Spriggan 12 imediatamente liberaram sua magia, tentando impedir o ataque de Ian. Mas todos os seus feitiços foram desviados pelo poder de Ian. O punho de Ian atingiu a cintura de Larcad Dragnel. De repente, uma montanha enorme surgiu do nada, caindo em direção a Ian. Ele foi pego de surpresa e esmagado por ela. Larcad foi, assim, poupado de um golpe fatal. Bum, bum, bum. A montanha desmoronou e Ian emergiu dos escombros. Mas assim que ele emergiu, um homem de terno preto surgiu diante dele, com as mãos entrelaçadas. De repente, Ian desapareceu. Este era Jacob Lessil, o assassino dos Spriggan 12. Ele era um mestre assassino com talento para magia de assassinato espacial. Ian havia sido transportado para a dimensão de bolso de Jacob, um espaço onde ele controlava o destino de todos os que estavam presos ali. Sucesso! Finalmente capturamos aquele monstro. Ele vinha tentando há algum tempo, mas a instabilidade do espaço dificultava o uso de sua magia. Desta vez, ele finalmente havia aproveitado a oportunidade. De repente, craque, craque, várias rachaduras surgiram no ar, espalhando-se rapidamente e formando uma rede densa. Os olhos de Jacob se arregalaram em descrença. Voxox! Um portal inexplicavelmente se abriu no ar, e Ian saiu, parecendo que tinha acabado de ver um fantasma. Minha dimensão. Ian deu um soco em Jacob. Embora Jacob tivesse conjurado uma barreira mágica, o ataque de um deus não era tão fácil de defender. A barreira se estilhaçou. Ah! Jacob gritou ao ser arremessado para longe. Antes que Ian pudesse acabar com ele, mais ataques mágicos o atingiram, forçando-o a recuar. Embora não pudessem machucá-lo, eram incrivelmente irritantes, como moscas zumbindo em volta de sua cabeça. Congelar. O ar gélido avançou em direção a Ian. Qualquer coisa que cruzasse seu caminho congelaria. Mas ao atingir Ian, o ar frio foi como se tivesse colidido com uma fornalha. O chão sob seus pés estava congelado, mas Ian permaneceu ileso. Ao mesmo tempo, todos inexplicavelmente sentiram a temperatura subir. A fruta calor-calor foi ativada. Se o poder de Invel fosse classificado como uma Akuma no Mi, seria uma subcategoria da fruta gelo-gelo, a fruta frio-gelado. Maldição espiral explosiva. Bloodman levantou as mãos, liberando uma maldição explosiva, semelhante à usada por Jacal dos 9 portões demoníacos. Alquimia, míssil de calor. Woeto usou sua alquimia para criar mísseis enormes, lançando-os contra Ian. Brandiz também arremessou várias pedras enormes contra ele. No entanto, diante do ataque combinado de 8 dos 12 Spriggan, Ian juntou as mãos, como se estivesse realizando um Kamehameha, e desencadeou uma onda de choque devastadora, a técnica característica dos pacifistas, o choque Ursus. Seu poder agora estava amplificado ao seu potencial máximo. A enorme quantidade de ar comprimida pelo poder da Nikil no Mi expandiu-se em um instante. Uma onda de choque explosiva sem precedentes irradiou para fora, engolfando tudo em seu caminho. Gritos ecoaram pelo ar enquanto a onda de choque se expandia, criando uma cratera circular de gelo com 100 metros de diâmetro. Bum, bum, bum. Até mesmo os Spriggan 12 foram forçados a recuar diante desse ataque aterrorizante. Nenhum deles teria sobrevivido se estivesse preso em seu epicentro. Os tremores pararam. Ele está morto? Larcad perguntou. Ele não havia participado do ataque, pois seu poder destrutivo era muito grande, forçando-o a manter distância. Ele deve estar morto. Ninguém sobreviveria a isso, disse Bloodman com um sorriso. Não, ele está vivo. Tenha cuidado, alertou Invel.
Não trate o que está diante de nós como humano. E não presuma que nossa quantidade seja uma vantagem. Ele pode não ser tão resistente à magia quanto à tecnologia, mas em alguns aspectos, é ainda mais perigoso. Não importa se ele é mais perigoso que a tecnologia. Meu pai disse que só meu poder pode derrotar a tecnologia. Então deixe-me usar este homem como teste. Já que ele pode rivalizar com a tecnologia se eu puder derrotá-lo, então posso derrotar a tecnologia também. O inimigo do meu pai será derrotado pelas minhas mãos. Larcad Dragni. Deixe-se consumir pelo desejo de prazer. O corpo de Larcad Dragnel subitamente emitiu uma luz branca ofuscante. O chão ao redor de Ian se encheu de inúmeros objetos brancos, semelhantes a tentáculos, tentando prendê-lo. No entanto, todos os tentáculos brancos que tocavam Ian foram instantaneamente cortados. Nem fome, nem sonolência, nem luxúria conseguiram afetá-lo. Desejo de magia? Pode ter sido um desafio antes, mas agora, minhas fraquezas humanas quase desapareceram. O que? Larcad, pretendendo zombar de Ian, ficou chocado ao vê-lo dissipar sua magia sem esforço. Ian acenou com a mão e figuras brancas e fantasmagóricas, semelhantes aos espíritos do desejo de Larcad, voaram em sua direção. Isso foi um choque entre emoções e desejos, e Larcad foi instantaneamente dominado, caindo no chão. Ele começou a fazer comentários incrivelmente negativos e pessimistas. Esse monstro maldito. Ele parece ter dominado uma magia emocional ainda mais forte que a do Larcad. Jacob rosnou, o medo evidente nos olhos. Os outros compartilhavam seu medo. Eles não tinham visto o poder de tecnologia em primeira mão, mas tinham testemunhado o poder aterrorizante desse homem semelhante a Deus. Devo admitir, este homem é incrivelmente poderoso, mas agora ele está exausto. Vou reivindicar a cabeça dele. Bloodman tomou a iniciativa. Os outros não se opuseram. Não tinham certeza se Ian estava realmente exausto e não sabiam de onde ele tirava tanta confiança. Então, não se juntaram ao Bloodman. A magia de Bloodman era perigosa até para eles. Não sabiam se o demônio tinha algum truque escondido na manga. Era melhor deixar o destemido testar as águas. Conforme Bloodman se aproximava, Ian percebeu. Bloodman, olhando para Ian, disse, sua vida acabará aqui. Baseado em quê? Ian ergueu o peito, olhando para ele com desdém. Qualquer um podia falar alto. Primeiro selo macropartícula. Macropartículas negras começaram a se espalhar pelo campo de batalha. Os soldados do Império Alvarez recuaram rapidamente, cientes de que essas partículas eram um veneno mortal para os magos. Mesmo pessoas comuns, se inalassem as macropartículas, seriam envenenadas. Mas Ian não foi afetado. Os olhos de Bloodman brilharam. Somente demônios eram imunes a macropartículas. Isso confirmou sua suspeita de que não importava quão forte Ian fosse ou quantos tipos de magia conhecesse, no fundo, ele ainda era um demônio. Segundo selo, caveiras por todo lugar. Inúmeros crânios apareceram ao redor de Ian, tentando atacá-lo. Uff! Ian bufou sem nem se dar ao trabalho de se mexer. Uma onda de choque aterrorizante emanou de seu corpo. Com uma série de estalos, todos os crânios foram despedaçados. Bom, o corpo de Bloodman, como se fosse feito de areia, foi instantaneamente disperso pela onda de choque de Ian, mas rapidamente se recompôs. As macropartículas que ele emitia ficaram ainda mais densas, afetando sua visão. 5 espadas celestiais, Onimaru. Um corte em forma de cruz voou em direção a Ian a uma velocidade incrível. Ian desviou para o lado. Eu uso maldição, o poder dos 9 portões demoníacos do submundo. É mesmo? Tudo fazia sentido agora. Bloodman podia usar todas as maldições. Espiral explosiva. Bloodman acenou com a mão. O chão sob Ian explodiu. Mundo de trevas. O solo irrompeu com uma torrente de líquido negro, um veneno mortal. A terra rachou e o líquido fluiu para as fissuras. Fúria do demônio de gelo. Um rugido semelhante ao de um exterminador de dragões irrompeu de Bloodman. Todos perceberam que como ele podia usar todas as maldições. A magia de exterminador de demônios também fazia parte do seu repertório. Seria por isso que ele estava tão confiante? Diante do ataque aterrorizante, Ian deu um leve sorriso. Levantou a mão direita, e um raio negro crepitou ao redor de seus dedos. Ser escuras. Um raio colossal de relâmpago negro foi disparado da mão direita de Ian, colidindo com a explosão de energia que o atingia. Seguiu-se uma explosão indescritível, como se um sol em miniatura tivesse nascido. Mesmo agora, você ainda tem tanta força? Comparado a mim, você é o verdadeiro monstro. Você já ouviu o ditado. Bloodman não entendeu o que Ian queria dizer naquele momento. Que vilões morrem por falar demais. Quando você está lutando, precisa manter a mente limpa, o corpo atento aos instintos e não dar tempo ao inimigo para respirar. Conversa fiada só desperdiça fôlego. Seu desgraçado. Então contemple o poder que ultrapassa os 9 portões demoníacos. Terceiro selo. Enterro de crânios. Caia nas profundezas do inferno. Os crânios despedaçados se transformaram em espíritos, girando em torno de Ian. Então o chão se abriu, revelando um vórtice esquelético, como se conduzisse ao submundo. Uma maldição tão infantil, tão chata. O corpo de Ian foi envolvido por uma aura branca e transparente. A aura se expandiu rapidamente, destruindo todos os crânios espectrais em seu caminho. Então, um vórtice negro apareceu. Kurouzu, água escura. O poder da fruta escura é ativado, absorvendo quase todos os restos mortais do esqueleto em um verdadeiro inferno. De jeito nenhum. Minha maldição e a magia de exterminador de demônios. Bloodman estava incrédulo, finalmente entrando em pânico. Ele se lembrou de que a magia de exterminador de demônios também era ineficaz. Voxox. Ian bateu o pé, e inúmeras sombras enredaram e perfuraram Bloodman, arrastando-o também para o abismo sem fim. O poder do fruto da sombra. Ah! Bloodman gritou quando seu corpo foi dilacerado, transformando-se instantaneamente em partículas macro pretas que se espalharam pelo campo de batalha. Arg! Ah!
Muitos soldados do Império Alvarez, ao inalar as macropartículas, desmaiaram, tossindo sangue. Para os magos, era um veneno mortal. Este homem era uma arma biológica ambulante. O exército caiu como trigo diante de uma foice. A costa do continente ocidental tornou-se um inferno. Capítulo 179. O Império Alvarez. Forte, muito forte. Desde o início da batalha até agora, o demônio usou uma gama aparentemente infinita de magia, sem se repetir. Ele até usou magia de fênix, gelo, areia, ondas de choque, tremores, escuridão, sombras. Ele provavelmente estava no mesmo nível do imperador deles. Um monstro. Ele era um monstro, não um ser humano normal. Então é isso? Ian pairou no ar, olhando para os 6 membros restantes dos Spriggan 12. Todos cerraram os punhos, rangendo os dentes enquanto olhavam para Ian. Não que tivessem desistido. O problema era que eles simplesmente não tinham o poder para derrotá-lo. Talvez ele fosse um verdadeiro demônio, um que vivia desde os tempos antigos. Talvez Zeref tivesse baseado seus demônios neste homem. Talvez nem mesmo o imperador deles conseguisse derrotar este demônio. Ao ver que não faziam mais nenhum movimento, o interesse de Ian diminuiu. Ele lentamente sacou sua Zanpakuto. Os outros finalmente saíram do estupor. Ele também era um espadachim? Eles ficaram tão impressionados com suas demonstrações de magia que se esqueceram de sua habilidade com a espada. Embora a magia fosse o poder dominante neste mundo, ainda havia aqueles entre os 12 Spriggan que praticavam a arte da espada. Era muito provável que a habilidade de espada desse demônio fosse ainda mais forte. Nesse caso, enquanto Ian falava, uma aura aterrorizante rompeu dele. Ele balançou a espada casualmente várias vezes, enviando vários anéis de energia roxa que dispararam em direção ao céu distante. Os Spriggan 12 franziram a testa, observando Ian brandir sua espada. Estavam preparados para um ataque cortante, mas em vez disso, foram recebidos por um poder estranho e desconhecido. Olharam para o céu. Não apenas eles, mas os soldados imperiais ao redor também olharam para cima, com expressões que misturavam confusão e apreensão. O céu era de um azul claro e sem nuvens. A mão direita de Ian abaixou sua Zanpakuto retornando à bainha. Ele não desceu do céu. Em vez disso, começou a caminhar em direção a Ishar. Considere isso um presente de despedida. Eles ficaram perplexos enquanto o observavam, então olharam para o céu novamente. E então suas expressões congelaram. Eles viram aquilo, então, dentro das nuvens. Uma forma maciça e escura emergiu, descendo das nuvens, diretamente acima da costa oeste do Império Alvarez. Era uma rocha. Não era bem assim. Era gigantesca demais. Era tão grande que parecia bloquear todo o litoral como uma estrela cadente. Um soldado imperial deixou cair sua arma, o barulho ecoando no silêncio. Estrondo. Não foi apenas um soldado. Muitos outros largaram as armas, atordoados demais para segurá-las. Todos olhavam para o céu, com as pernas trêmulas, incapazes de se mover. Era como se suas forças tivessem sido completamente drenadas de seus corpos. Alguns até caíram no chão, cobertos de suor frio, com os olhos cheios de terror e descrença. O que é aquilo? Não apenas os soldados imperiais, mas até mesmo os 6 membros restantes do Spriggan 12 olhavam para o meteoro colossal descendo do céu, com a testa pingando suor e expressões uma mistura de choque e descrença. Como um meteoro tão grande pode aparecer do nada? Isso é uma piada. É esse o poder de um deus? Todos olharam para cima, observando o gigantesco meteoro, grande o suficiente para bloquear o céu, cair em sua direção. Ainda nem havia caído, mas a pressão do ar por si só já era esmagadora, dificultando a respiração. Não está no mesmo nível. Aquele cara nem lutou a sério o tempo todo, nem Arte olhou para o céu, resmungando para si mesmo, com um gosto amargo na boca. Ao ver o enorme meteoro se aproximando, todos ficaram desesperados. Não fiquem aí parados. Temos que fazer alguma coisa. Invel foi o primeiro a se recuperar do choque. Ele gritou, tentando reunir os outros. Corram! Todos corram! Jacob, recuperando a compostura, começou a ordenar que os soldados imperiais evacuassem. Ele até usou sua magia furtiva para transportar o máximo de soldados possível. Então, os membros restantes dos Spriggan 12 se uniram, olhando para o céu com expressões sombrias. Respiraram fundo e se prepararam para desferir seus ataques mais poderosos. Temos que impedir isso. Invel falou com a voz pesada. Ele olhou para o meteoro que se aproximava, rangendo os dentes. Pressionou as mãos no chão. Rachadura! Rachadura! Toda a costa oeste ficou instantaneamente coberta de gelo. 7 ou 8 enormes pilares de gelo se ergueram em direção ao céu, tentando congelar o meteoro em queda. Mas como o meteoro era tão grande e caía com uma força imensa, os pilares de gelo se quebraram com contato, incapazes de impedir sua queda. Invel continuou a criar pilares de gelo, mas eles eram destruídos continuamente. Ele não conseguia congelar o meteoro inteiro. Baque, baque, baque. Naquele momento, um gigante, com vários metros de altura, apareceu na base do meteoro, tentando sustentá-lo com sua força bruta. Um gigante? Não é o Brandiz. Neste mundo, assim como no mundo de One Piece, havia gigantes. Então, quando viram a figura imponente, não ficaram muito surpresos. Mas logo perceberam que não era um gigante de verdade. Era Brandiz. Não consigo torná-lo menor, explicou Brandiz com a voz tensa. Sua magia podia alterar o tamanho de objetos, até mesmo encolher uma ilha para o tamanho de uma pedra. Mas ela não conseguia afetar o meteoro. Parecia que o poder de um deus só poderia ser enfrentado com força bruta. Rachadura! Rachadura! Os pilares de gelo continuaram a se estilhaçar, embora agora conseguissem resistir por um momento antes de quebrar. O enorme meteoro continuou sua lenta descida. Eles conseguiram desacelerar sua queda, mas não conseguiram pará-lo. Transformação, forma de combate de alta velocidade e longo alcance. O Aeto transformou seu corpo em uma forma robótica alada, suas mãos se unindo para formar um canhão enorme.
Carregando o canhão de energia mágica. 19%, 30%, 50%, 100% carregamento concluído. Alvo, diretamente acima. Fogo. Um raio de energia mágica foi disparado em direção ao meteoro. Era uma arma que consumia uma vasta quantidade de poder mágico, mas, devido ao seu poder concentrado, podia disparar a velocidades incríveis. Os outros membros do Spriggan 12 sabiam do poder destrutivo do ataque de Wall. Era poderoso o suficiente para destruir uma grande parte de uma cidade, comparável ao poderoso rugido de um dragão. Bum, bum, bum. O feixe de energia mágica atingiu o meteoro, criando uma explosão massiva, uma nuvem em forma de cogumelo subindo ao céu. A onda de choque da explosão varreu a paisagem, destruindo tudo em seu caminho. Quando a explosão cessou, uma enorme cratera com 1000 metros de diâmetro e 100 metros de profundidade marcou o local do impacto. A área ao redor foi completamente devastada. 1/3 do meteoro foi destruído. O enorme meteoro estremeceu, sua descida parou momentaneamente. Estava perdendo força. Envel, de pé no chão, levou sua magia ao limite, criando dezenas de grossos pilares de gelo que dispararam em direção ao céu. Finalmente, os pilares de gelo conseguiram manter o meteoro no lugar, congelando sua superfície e interrompendo sua descida. Estava congelado no ar, uma esfera gigante e gelada pairando sobre o Império. Brandiz, aliviada, finalmente encolheu de volta ao seu tamanho normal, suprimindo seu medo. Por quanto tempo você vai ficar aí lamentando desse jeito? Depois de recuperar o fôlego, Brandiz dirigiu-se furiosamente a Larcade, que ainda estava esparramado no chão, proferindo bobagens pessimistas. Ela estava irritada por ele, um de seus trunfos contra a Acnologia, ter sido derrotado tão facilmente pela manipulação emocional de Ian. É bastante impressionante. Ian, que já havia deixado o Império Alvarez, olhou para o enorme meteoro, agora congelado no lugar, uma escultura gigante e gelada pairando no céu. Ele assentiu levemente. Porém, no final, apesar dos esforços combinados de todos os presentes, o meteoro colossal ainda caiu. Em um instante, o mundo pareceu se inclinar. O enorme meteoro atingiu a costa oeste destruída, criando ondas gigantes que varreram a terra. Mesmo aqueles que assistiam ao evento através de projeções distantes sentiram seus corações dispararem, suas mentes atordoadas com a magnitude da destruição. Essa cena ficaria para sempre gravada em suas memórias. Felizmente, quase todos os soldados imperiais haviam sido evacuados. Mas eles haviam perdido 6 dos 12 Spriggan, e estava claro que seu oponente nem sequer estava lutando a sério. Caso contrário, não apenas eles, mas todo o Império Alvarez poderia ter sido destruído. Todos se lembraram de que esse demônio havia alegado estar caçando a Acnologia. Ele até disse que havia permitido que o dragão escapasse. Agora eles não podiam deixar de acreditar nele. Agora ele tinha feito isso. Ele havia lançado do céu um meteoro grande o suficiente para cobrir uma cidade inteira e destruído os Alpes Zonia. Esses 2 eventos por si só foram suficientes para elevar Ian ao status de o mais forte no mundo de Fairy Tail. No ano X784, no dia 4 de abril, o meteoro gigante caiu do céu e destruiu completamente a costa oeste do Império. Levou meses para removê-lo, e um estranho e gigantesco pico de montanha surgiu na costa como resultado. Quando a notícia disso chegou ao continente de Char, muitos ficaram céticos e descrentes. Entretanto, quando a imagem do responsável lhes foi mostrada, eles viram que era a mesma pessoa que completou a jornada de 100 anos. Aquele que conquistou não, destruiu os Alpes Zonia e repeliu a Acnologia. Só então perceberam que Gildarts havia dito a verdade. Isso fez o nome de Ian ecoar por todo o mundo de Fairy Tail, incluindo os continentes Norte e Sul. Ser capaz de puxar um meteoro do nada, capaz de cobrir uma cidade inteira, e destruir os Alpes Zonia, somente um deus poderia realizar tais feitos. Assim, após o mundo de One Piece, Ian foi novamente reverenciado como o mais forte no mundo de Fairy Tail. O que os aterrorizou ainda mais foi que depois desses 2 eventos, ele fez outra coisa. O mundo inteiro tremeu. Capítulo 180. Sede da Guilda dos Tártaros. Um tremor repentino e violento sacudiu o cubo flutuante. Um terremoto? Estamos no ar. Terremotos não deveriam nos atingir aqui? De repente, os alarmes soaram. Alerta de intruso. Temos um intruso. O que está acontecendo? Como pode haver um intruso aqui? Kyoka imediatamente deu ordens. Alertem a todos, preparem-se para a batalha imediatamente. Alerta de intruso. Alerta de intruso. Todo o pessoal de combate, prepare-se para a batalha na entrada principal imediatamente. Alerta de intruso. Todo o pessoal de combate, prepare-se para a batalha imediatamente. Todos entraram em ação. Em pouco tempo estavam todos reunidos em frente à sede da guilda. Na sala de comando, Kyoka perguntou: quantos inimigos existem? Só um, respondeu um dos 9 portões demoníacos. Eles rapidamente acessaram o feed de vigilância, e uma imagem logo apareceu na tela da Acnologia, em sua forma humana. Quem é esse? Kyoka franziu a testa. A Acnologia estava em forma humana, vestindo roupa simples e descalço. Embora 400 anos tivessem se passado e os demônios do livro de Zeref não o reconhecessem, os 9 portões demoníacos sentiam uma estranha sensação de familiaridade, como se compartilhassem uma fonte comum de poder. Matthew. Todos investiram contra a Acnologia. Ele ergueu o punho e o derrubou com força. Rachadura. Rachadura. O próprio ar pareceu rachar sob a força do golpe. A onda de choque atingiu os atacantes, fazendo-os voar com gritos de dor. O chão abaixo deles se despedaçou, uma fissura enorme dividindo a terra, alcançando todo o caminho até a sede da Tártaros. Rachadura. Rachadura. O cubo flutuante sede da Tártaros partiu-se em 2. Os que estavam lá dentro gritaram ao tropeçar e cair. Os 9 portões demoníacos olharam incrédulos. Ele quebrou o espaço com as próprias mãos.
Torafusar gaguejou, incapaz de acreditar no que estava vendo. Esse cara, ele nem usou magia. Ele fez isso com pura força física. Ezel estava apavorado. Que poder assustador. Sayla franziu a testa. Ataque. Os membros restantes da Tártaros começaram a liberar sua magia. Uma saraivada de ataques mágicos voou em direção à Acnologia, mas eles eram completamente ineficazes. Ezel sorriu, com um brilho sanguinário nos olhos. Parece que esses soldados de infantaria aprimorados não são fortes o suficiente para detê-lo. Se o deixarmos continuar destruindo a guilda, seremos motivo de chacota. Vou despedaçá-lo. Assim que Ezel falou, ele investiu contra a Acnologia. Torafusar tentou detê-lo, mas era tarde demais. Silver falou, Ezel é sempre muito precipitado. Mas ele não está errado, se Tártaros for destruída será uma vergonha. Humano, deixe-me entretê-lo. Morrer. 5 espadas do submundo, poder demoníaco. Ezel cruzou os 4 braços sobre o peito e desferiu um enorme golpe em forma de cruz. Tudo em seu caminho foi cortado em pedaços. A Acnologia levantou a mão casualmente para interceptá-lo. Ezel gargalhou. Você quer bloquear meu golpe com as mãos vazias? Você é louco. Quando a poeira baixou, a Acnologia não havia se movido 1 centímetro. Em sua mão, havia apenas uma leve marca branca. Ele nem sequer havia quebrado a defesa do Rei Dragão. Oh, que? Como demônios criados por Zeref, eles conheciam intimamente os poderes um do outro. Dizia-se que os golpes de Ezel eram imparáveis, mas eles nunca tinham visto ninguém bloqueá-los com tanta facilidade. Impressionante. Bloqueando meu golpe daquele jeito. Vamos ver como você lida com isso. 5 espadas do submundo Juzumaru. Lixo, saia do meu caminho. A Acnologia levantou o punho e então o golpeou em direção a Ezel. Rachadura. Rachadura. O espaço ao redor de seu punho se quebrou, e as rachaduras densas se espalharam. O golpe de Ezel foi instantaneamente desfeito. Ele estava atordoado demais para sequer reagir, com o corpo atingido pela onda de choque. Kug. Ah! Ele gritou ao ser arremessado para trás. Ele caiu com tudo no chão, seus 4 braços e 6 pernas de polvo cravando-se na terra, deixando um rastro de destruição antes de finalmente parar. Ezel tossiu sangue, com o rosto contorcido de raiva. Droga! Eu não sou lixo. Sou Ezel dos 9 portões demoníacos. Modo de corte. Os 4 braços de Ezel se transformaram em gigantescas lâminas de aço, e seus outros membros também adquiriram um brilho metálico. Golpe Mikazuki. Estrondo. Ezel desferiu um golpe enorme em direção à Acnologia, seu poder rasgando a terra enquanto voava em sua direção. A Acnologia se manteve firme, sem se dar ao trabalho de se mexer. No momento em que o golpe estava prestes a atingir, ele girou o pulso, desviando o ataque. Sem chance. Ezel não conseguia acreditar. Sua técnica suprema havia sido desfeita com uma facilidade assustadora. Mas a Acnologia não lhe deu tempo para lamentar. No instante em que ele aparou o golpe, o chão sob seus pés explodiu enquanto ele se lançava em direção a Ezel. Os outros 9 portões demoníacos ficaram chocados. Não esperavam que a Acnologia pudesse desviar tão facilmente um golpe de Ezel em seu estado transformado. Morrer. Ezel uivou, balançando suas 4 lâminas enormes em direção à Acnologia. A Acnologia respondeu imediatamente com um soco. Craque, craque. As lâminas de aço nos 4 braços de Ezel se estilhaçaram em um instante. Os olhos de Ezel se arregalaram em descrença, mas antes que ele pudesse terminar a frase, a mão de Acnologia apertou sua garganta. Ah! Mas antes que seu ataque pudesse atingi-lo, uma dor lancinante percorreu seu corpo, fazendo-o gritar de agonia. Seu corpo de aço estava crivado de rachaduras. Ele retornou à sua forma original. Seu corpo estava coberto de sangue, parecendo um polvo moribundo. Naquele instante, a Acnologia estilhaçou quase todos os ossos do corpo de Ezel, incluindo seu crânio. Ah! Com os gritos agonizantes de Ezel desaparecendo, o ar ficou em silêncio. Alguém tão poderoso quanto Ezel havia sido manipulado como uma criança nas mãos de seu oponente. A força demonstrada era avassaladora. Toda a guilda Tártaro sentiu a pressão aumentar. Silver estreitou os olhos. Monstro! Esse sentimento ecoou em todos os corações. Case, o arcebispo negro, ergueu seu cajado que irradiava uma aura negra. Agora é a nossa vez. Não podemos deixar esse cara continuar causando estragos. De repente, os corpos daqueles que tinham acabado de ser mortos por Acnologia começaram a se mexer e se mover, todos avançando em sua direção em um ataque renovado. O significado por trás das palavras de Case ficou claro para os outros. Eles tinham que atacar todos de uma vez. Caso contrário, seriam eliminados um por um. Todos concordaram. Ao ver a formidável demonstração de Acnologia, nenhum deles se sentiu confiante de que conseguiria derrotá-lo sozinho. Mesmo assim, ao notar os cadáveres revividos, a Acnologia permaneceu imperturbável. O necromante, presumo? Mas você só pode controlar os corpos de pessoas recentemente falecidas. Que truquezinhos. Ordens. Sayla também tentou ativar sua maldição macro em Acnologia. O quê? Minhas ordens são inúteis contra ele? A resistência dele à magia é grande demais. Elo vivo. Framalt estendeu os braços, tentando absorver a alma de Acnologia. Dê-me sua alma. Almas? Que ignorantes. A Acnologia zombou. Framalt, ansioso para absorver a alma de Acnologia, gritou de repente em agonia. Ah! O que está acontecendo? Minha alma está sendo drenada. Um mero demônio do livro de Zeref ousando tentar absorver sua alma? Era praticamente suicídio. Kyoka chutou Framalt rapidamente, cortando a conexão. Lâmina negra. Case apontou seu cajado para a Acnologia. Uma lâmina formada por energia negra surgiu do chão, cortando. Estrondo. A lâmina negra de Case atingiu a Acnologia. A lâmina se estilhaçou com o impacto. Os demônios de Tártaros encararam a Acnologia com rostos sombrios. Embora tivessem acabado de se conhecer,
Sentiam que aquele homem era diferente de qualquer outro que já tivessem encontrado. Num piscar de olhos, a Acnologia estava na frente de Framalt, agarrando pela cabeça. Framalt gritou. A Acnologia reuniu energia escura em sua boca, formando uma pequena esfera condensada. Os outros demônios reconheceram o ataque. Ele estava prestes a usar seu rugido. Framalt, sentindo perigo, atacou a Acnologia desesperadamente, mas foi inútil. Seus ataques não conseguiram nem penetrar as defesas de Acnologia. Estrondo. A queima-roupa, a Acnologia liberou seu rugido, uma luz negra ofuscante. Ah! Framalt gritou. Bum, bum. O rugido ecoou pelo prédio atrás de Framalt, deixando um buraco circular. O peito de Framalt também foi perfurado, criando um buraco circular. Minha preciosa coleção de almas. Parece que terei que morrer uma vez. O corpo de Framalt se dissolveu, deixando para trás um aglomerado de almas. A Acnologia zombou friamente. Contra mim, você não terá a chance de voltar uma segunda vez. A Acnologia abriu a boca, sugando as almas. Ele podia devorar as almas dos demônios. Os outros demônios de Tártaros estavam aterrorizados. Estavam acostumados a se banquetear com almas humanas, mas nunca tinham visto um humano devorar a alma de um demônio. Além disso, se a Acnologia devorasse suas almas, eles não seriam capazes de reviver no núcleo do inferno. Foi por isso que Ezel não reviveu depois de tanto tempo. Este humano deve morrer, declarou Kyoka com grave determinação. Os outros entenderam. Não podiam mais se conter. Precisavam se transformar, revelar suas verdadeiras formas como demônios do livro de Zeref. Ordem, autocontrole e liberte-se. Seyla se transformou, assumindo sua forma etérea. Ela bateu o pé, avançando em direção à Acnologia, com o punho apontado para o rosto dele. Bum! O chão sob os pés de Acnologia ficou coberto de rachaduras e depois desabou. Um grande olho azul escuro se abriu na mão de Seyla, reunindo poder em um brilho azulado. Zumbido. Bom, bom, bom. Seguiu-se uma série de explosões devastadoras. A Acnologia permaneceu de pé. Escuridão zero. Uma névoa negra envolveu a Acnologia, cegando por todos os lados. Privação dos 5 sentidos. Kyoka despojou a Acnologia dos 5 sentidos. Ele não conseguia mais ver, ouvir, cheirar, tocar ou saborear. Ataquei-no agora. Kyoka gritou. Torafuzar se transformou em sua forma demoníaca, aparecendo diante de Acnologia e desferindo um soco poderoso. Baque. A Acnologia calmamente levantou a mão e bloqueou o punho de Torafuzar, então o arremessou em direção a Kyoka. Kyoka ficou incrédula. Como isso pode ser? Não, impossível. Você não deveria conseguir ver nem ouvir nada. Como está prevendo nossos ataques com tanta perfeição? A Acnologia riu baixinho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.